E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com uma jornalista, com a Arícia, ela tá aqui do meu lado e ela vai estar fazendo algumas perguntas para estar me ajudando aqui, perguntas mais feitas de acordo com os vídeos que eu tenho postado. Então Arícia, faz uma pergunta aí sobre a minha história, ela que acompanhou os vídeos, pode começar. Bom, o primeiro vídeo que eu acompanhei foi o vídeo da sua trajetória, né? E como você conseguiu ficar milionário aos 22 anos de idade, que isso é uma coisa muito diferente, improvável, isso. E as perguntas que eu vou te fazer são perguntas mais pontuais em relação ao vídeo que ainda vai sair, né? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que eu escrevi aqui. No vídeo do seu testemunho, você cita a importância de poupar. Acha que a educação financeira fez diferença na sua trajetória? Então, para acumular o meu dinheiro, o meu patrimônio, eu comecei a comprar imóveis sem ter dinheiro. Então, assim que eu entrei na imobiliária, que tinha um lançamento, era o boom de imóveis na planta, estava começando aquilo em 2008, tinha acabado de estourar aquela crise nos Estados Unidos, vocês lembram? E ao mesmo tempo, aqui em Brasília, estava começando os lançamentos imobiliários. E eu entrei no mercado imobiliário, entrei na imobiliária na Paulo Baeta, fui chamado para trabalhar lá, eu saí da loja de roupas, eu comecei trabalhando em uma loja de roupas, na Magrela, aqui em Brasília, na parte masculina. Foi meu primeiro contato com trabalho mesmo. E ganhei um dinheiro lá, um dinheiro bom, né? Meu primeiro salário foi de quase R$2.000. E eu achava o máximo, caramba, R$2.000, eu tô milionário, yes! Até guardei meu dinheiro, fui no banco com o meu primeiro salário, falei com a Julimar, que era a gerente. Julimar, quero investir meu dinheiro. Eu sempre tive isso, de querer investir. Aí ela, Lucas, coloca no CDB, compra título de capitalização. E hoje eu sei que título de capitalização é fria, não entrem. Mas eu coloquei no CDB, né, meu dinheiro. E na loja eu fiquei menos de 3 meses. Mas eu consegui acumular um certo dinheiro. E quando eu entrei na imobiliária, e tinha aquele primeiro lançamento, que o sinal do apartamento era um apartamento de 3 quartos, 76 metros, 226 mil, eu nunca esqueci na minha vida. Eu estava há um ano na imobiliária, teve esse lançamento, eu me apaixonei pelo empreendimento, o Piazza de Itália. Nossa, e a condição de pagamento era razoável. O sinal era R$10.000 dividido em 5 vezes de 2.000. 2.000 e pouquinho, prestações de R$500. Eu falei, olha, eu acho que eu consigo pagar, sempre foi ousado. Eu acho que eu consigo comprar isso aqui. Eu fui lá, eu tinha 4.000 guardado, o sinal era 10.000 dividido em 5. Eu tinha R$4.000. Olha, quer saber? Eu vou comprar esse imóvel. Não é possível que eu não venda em um mês. Já era 2 de dezembro de 2008. Eu nunca esqueci, foi muito marcante para mim. Então eu fui lá, dei meus cheques, 2 de dezembro, 2 de janeiro, e eu tinha 4.000. Então eu me forcei ali. Logo em seguida eu vendi 2 apartamentos, só que eu só ia receber o dinheiro muito tempo depois, eu não podia contar com esse dinheiro. Mas o que eu fiz? Eu dei o primeiro passo de fé, o primeiro passo realmente de coragem. Eu queimei as pontes. E as coisas começaram a acontecer. Eu tinha certeza que as coisas começariam a acontecer na minha vida. Se eu desse os passos, se eu começasse a caminhar os próximos passos, o caminho iria se abrindo com facilidade para mim, conforme eu fosse na direção. E ao longo do caminho ali, eu já gastei o dinheiro, eu tinha dado o primeiro sinal de 2.000. Em janeiro, eu já não tinha mais, estava chegando próximo a janeiro, eu já não tinha mais o dinheiro do segundo sinal, gente, imagina. Vocês comprariam um imóvel sem dinheiro? Eu comprei. Eu fiquei rico fazendo dívidas. Completamente o oposto do que as pessoas falam pra gente fazer, né? Então eu me entupi de dívidas até o pescoço e isso me forçou a guardar dinheiro, a ter foco, a estar juntando, pra mim era um investimento, tudo que eu colocava ali nos imóveis. Então, e me fazia trabalhar, me fazia ter força de vontade, não parar, trabalhar sábado, domingo, feriado, aos 19 anos, não ficar saindo pra balada naquele período de hiperfoco. Então eu estava canalizando toda a minha energia. Eu tive um desejo muito grande por aquele imóvel, eu falo sobre o desejo nos outros vídeos. Então se você não tem uma motivação muito grande por algo, se você não tem uma coisa que vai te empurrar a chegar lá, você dificilmente vai alcançar, porque falta aquela energia. Se você está morno, não sabe onde quer chegar, se não tem algo que você quer muito, você não vai ter foco, vai dissipar a energia. Então como eu queria muito aquele imóvel que eu coloquei, tinha que pagar as parcelas e eu não queria depender dos meus pais,
não queria pedir dinheiro emprestado para meu pai e para minha mãe para arcar com aquela despesa, eu assumi a responsabilidade e as coisas foram acontecendo. Inclusive, era dezembro quando eu comprei, já vendi 2 automaticamente, né, que eu só ia receber muito tempo depois, 6 meses depois eu ia receber o dinheiro e eu precisava para janeiro. Então, escuta isso. Tava chegando ali próximo a janeiro, imagina, quase Natal, e eu já não tinha mais o dinheiro de janeiro, porque corretor de imóveis gasta. É uma profissão cara, gasolina, gasta no meio do caminho, não é barato. Eu já não tinha mais todo o dinheiro, mas eu continuei ali. Quando vinham pensamentos negativos na minha mente, eu falava para mim mesmo, vai dar certo, eu sempre fui positivo assim, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou trabalhar mais. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Então lá pro dia 22 de dezembro, eu recebi uma ligação de uma cliente que eu já tinha atendido há muito tempo e tinha sumido. Ela me ligou, a Amanda. Lucas, eu conversei com meu marido, nós queremos comprar aquele imóvel que você ofereceu pra gente em Águas Claras de 1 quarto, de R$150 mil. Só que ela só poderia comprar aquele imóvel se fosse de uma maneira muito específica, com uma entrada de 50 mil e o máximo era 150 mil. Só que em 2008, os imóveis valorizavam muito rápido e vendia tudo, vendia tudo. Era uma coisa assim, os imóveis, o pessoal disputava a tapa os imóveis. Então, quando ela me ligou, já não tinha mais o tipo de imóvel que ela queria na Paulo Baeta. Aí eu liguei para o meu colega, que eu fazia parcerias em Águas Claras, e falei, Neres, então a Amanda me ligou, ela disse que pode comprar o imóvel dela agora, só que só pode ser daquela forma, e eu vi que não tem mais, os imóveis estão mais caros. Que a gente faz? Ele, Lucas, você me ligou na hora certa, por acaso me ligou uma cliente, uma proprietária, que tem um imóvel exatamente do jeito que a Amanda quer. Eu, nossa, é isso. Eu, Neres, pelo amor de Deus, faz essa venda, eu tô viajando, eu ia viajar dia 26, 27 de dezembro com a minha família, não ia estar aqui para o fechamento. Então confie nele, olha, toma o telefone da Amanda, faz esse fechamento e, pelo amor de Deus, deposita o dinheiro na minha conta. Eu só queria o suficiente para a minha prestação de janeiro ser completada. Era só isso que eu queria. A comissão era 2.500, eu só queria o suficiente. Eu só queria tapar aquele buraco ali durante as férias e depois eu me virava, eu pensava depois nas outras coisas. E pronto, deixei nas mãos dele, viajei, um pouco ali apreensivo, mas com coragem, com fé. E viajei. Aí deu 30 de dezembro, Lucas, deu certo, vou depositar o dinheiro aqui na sua conta, beleza, pronto. Aí quebrou, né? O meu pai, quando eu comprei esse imóvel, ele ficou estressado, porque eu comprei depois que eu falei pra eles, né? Eu gosto de comprar as coisas, fazer o que eu quero, e eu só falo pras pessoas depois que eu já fiz, porque senão as pessoas acabam atrapalhando sem querer. Não é por mal, é porque elas amam a gente, né? Não querem que a gente sofra. Então é uma forma de proteção. Só que se a gente ficar sempre assim, a gente nunca vai pra frente, a gente não vai sair da nossa zona de conforto. Então, todos os imóveis que eu comprei, carro, tudo, eu via tudo, escolhia, comprava. Quando não tinha mais como dar errado, aí eu falava, gente, comprei. Era desse jeito. E pra mim funcionou. Não existe verdade absoluta, cada um tem a sua estratégia. Pra mim, deu certo desse jeito. Então, eu comprovei pra mim mesmo o poder da minha própria mente, de estar realizando alguma coisa, já nesse início da minha profissão como corretor de imóveis. Então deu certo ali, cravado, o dinheiro entrou o cheque, e a partir dali eu voltei para Brasília com foco, com força total. Durante a viagem, eu muito focado, atendi os telefones, motivado. Eu não parei de trabalhar na viagem. Tem até minha prima, que talvez ela veja esse vídeo, que estava lá na viagem e disse, Lucas, realmente eu lembro que você não parava de falar no telefone, não parou de movimentar o universo, não parou de fazer a sua parte. E por isso que as coisas dão certo, gente. Nada é por acaso, não existe sorte, não existe nada que cai do céu, não existe nada que vem de mão beijada, a gente precisa dar antes de receber. E a nossa mente, como a gente pensa, ela influencia totalmente, tem influência. O que a gente está comunicando. Lucas, como você faz para se blindar de energias caóticas externas inevitáveis? Por exemplo, a da família. Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. Primeiro, como que a gente faz para nos blindar? Primeiro, nós precisamos assumir a autorresponsabilidade da nossa vida. E a gente tem que saber que o mundo externo ele vai estar
sempre jogando a gente para baixo. Porque as pessoas normalmente não estão no mesmo nível de consciência que nós, ou estão em outro nível de autoconhecimento. Então, normalmente as pessoas estão numa vibração que não é a melhor. Por isso que eu sempre falo sobre a maioria, sobre você observar o efeito manada, que normalmente a mente coletiva, a mente da maioria das pessoas, ela vai para um caminho destrutivo, é algo comum. Então, como que você se blinda? Primeiro, buscando a si mesmo, buscando o seu autoconhecimento, buscando informação, lendo livros, buscando o máximo de conhecimento possível para si mesma. Porque você vai estar entendendo como que a sua mente funciona, você vai perceber se existe uma codependência, se você precisa daquela energia negativa para provar alguma coisa para si mesma, se você precisa... Porque muitas vezes a gente está num meio que não é dos melhores, um meio autodestrutivo, no meio de vampirismo, que são pessoas que sugam a nossa energia. Às vezes na própria família. Na própria família, né? Exatamente. A família normalmente vai ser a primeira a te atrapalhar. Vai ser a primeira... São as pessoas que você mais gosta, as pessoas que você mais ama, que você tem uma consideração muito grande. Vão ser as primeiras pessoas que vão falar: não sai, não compra imóvel, não realiza seu sonho, não vai. Por quê? Para você não sair da sua zona de conforto. Porque você está ali acostumado, está seguro, eles não querem que você sofra. E está todo mundo ali muito acostumado ao sistema da família. Então segura essa. A nossa família, ela é como se fosse uma molécula. Imagina uma molécula, tá? Isso aqui é uma molécula. Cada pessoa da família é um átomo, certo? E juntos, o sistema familiar, ele forma uma molécula. Eu vou te falar uma coisa. A molécula de carvão e a molécula de diamante, ela é feita de carbono, somente de carbono. O que transforma o carvão no diamante é simplesmente o formato dos átomos, o formato de como os átomos estão arranjados naquela molécula. Então vamos supor que você é um átomo dentro dessa família. Quando você começar a buscar a sua evolução, o seu crescimento, você vai forçar automaticamente, inconscientemente, vai forçar a sua família a sair daquele padrão, que normalmente é disfuncional. A maioria das famílias tem um padrão disfuncional. Não importa se você vê no Instagram todo mundo feliz, sorrindo, alegre. O comum é que seja um padrão disfuncional. A repetição das coisas do passado. Mas isso não é desculpa para você continuar repetindo e continuar naquilo a vida inteira. Isso não é desculpa. Tudo que acontece no passado, ele não é desculpa para você continuar numa situação ruim no presente e criando o seu futuro de acordo com aquilo. Não é desculpa. Então, quando você começar a se elevar, começar a elevar a sua vibração, começar a entender como funciona a sua família, como entender os padrões, entender os vícios emocionais, por que está ali, e você começar a subir na sua frequência, a família vai forçar você a voltar para onde você estava, porque vai haver um desconforto. Mesmo que de forma inconsciente, sem falar nada, se você está buscando o seu autoconhecimento, está buscando elevar a sua frequência, está buscando melhorar como pessoa, inconscientemente a sua família vai sentir e ela vai ser obrigada a evoluir também, porque está tudo conectado, é como se fosse a molécula. Então, se você está indo em direção à molécula de diamante, saindo do carvão para ir para a molécula de diamante, a família toda vai estar se movendo também para isso. E é desconfortável. Mesmo que seja ruim a zona de conforto, vamos supor que está muito ruim, que é o que normalmente nós vemos. Mas é o conhecido. Sair do conhecido é muito difícil para as pessoas. Você sair dali, por mais que seja ruim, você sair da onde você conhece, é dolorido. Dá medo, dá insegurança. Ai, será? Não, é melhor ficar aqui nesse ruim, mas está confortável, do que em algo diferente que eu não conheço, num bom que eu não conheço. Então, por isso que as pessoas resistem muito a sair ali da zona de conforto. Então, você se blinda buscando o máximo da sua ajuda, não culpar os outros, entendendo a sua família, entendendo seus pais, que eles sofreram muito, com certeza, muito mais do que você imagina, ter compaixão pelos seus pais, pela sua família, trabalhar o perdão. Gente, isso não é
motivação barata. Existem emoções que precisam ser trabalhadas para que você consiga estar subindo um degrau. Emoções tóxicas, vícios emocionais, sentimentos tóxicos, eles simplesmente eles atrapalham a sua vida, atrapalham na conquista dos seus sonhos, eles te freiam, porque eles têm vibração, têm densidade baixa. Então, se você quer se elevar, mas ainda está muito nos vícios emocionais, nos vícios tóxicos da família, você não consegue. E muitas vezes é necessário gerenciar, o gerenciamento social. O que é isso? É você cuidar do tempo. Então, se você tem um exemplo, tá? Eu não conheço a família, um exemplo. Se você tem uma mãe que é muito tóxica, uma pessoa que reclama muito, que é uma pessoa muito difícil, para você não se contaminar, você vai precisar dar um tempo ali. Você não precisa estar se martirizando o tempo todo. Você sai do ambiente, você vai buscar outros ambientes, que é o seu, onde você vai ter fôlego, buscando outras coisas. Você pode gerenciar. Nós somos completamente responsáveis pela nossa vida e nós somos completamente responsáveis pelas pessoas que nós temos próximos. Então a gente pode estar gerenciando. Você não precisa estar ali o tempo todo. Você pode honrar e amar os seus pais normalmente, mas você não precisa ficar ali sofrendo o sentimento tóxico. Primeiro, você precisa ser egoísta. É importante, tá, gente? Você ser egoísta, se amar antes de amar o outro, é importante e é algo que não é falado. Não é muito falado isso. Porque desde que quando a gente é criança, o que eles falam? Você tem que amar primeiro a Deus, depois os seus pais, depois os seus irmãos, depois a professora, depois 1 milhão de pessoas. E não fala nada de você amar a si mesmo antes, porque se amar é egoísmo. Aí hoje, já com a mentalidade que nós temos mais evoluída, hoje já entendemos muita coisa, a ciência já fala, os psicólogos já falam que se a pessoa ela não se ama, ela não vai conseguir amar o outro. A pessoa não sabe o que é o amor. Então como que você vai amar alguém se você não sabe o que é o amor? Então nesse caso da família, primeiro, eu vou fazer a metáfora do avião. Você primeiro coloca a máscara do avião em você mesma, o seu oxigênio, foca em você, no seu autoconhecimento, na sua evolução, vai buscando pra você, se preocupa com você, seja egoísta, esqueça os outros, foque no seu sucesso profissional, na realização dos seus sonhos, em você. E, naturalmente, eles vão estar respondendo isso de forma inconsciente. Se eles quiserem, eles têm um livre-arbítrio. Se eles não quiserem mudar, você não tem nada a ver com isso. Você tem que aceitar. Tem gente que não quer mudar, então a gente aceita. Agora, se você está... Os incomodados que se mudem. Se você está se sentindo incomodada, se você está se sentindo agredida, se você está sofrendo, então coloca a máscara de oxigênio em você, seja egoísta por um tempo, seja egoísta e veja as coisas acontecendo. Se eles precisarem de ajuda, você vai lá e ajuda. Mas a gente não força nada. Não abra mão dos seus sonhos por seu ninguém. Não deixe de fazer as coisas que você gosta, as coisas que você ama por causa dos outros. Não ouça as vozes negativas, porque tem... Às vezes, realmente, a primeira pessoa que a gente quer ter um apoio, faça que nem eu. Eu comprei o imóvel, tá? Dei meu cheque, não tinha mais como voltar atrás e falei para os meus pais. Quando eu vi meu pai, o cara amarrado, né, com medo, eles têm medo. Pode ficar tranquilo, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, nem que eu trabalhe sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, eu vou me virar, eu vou conseguir. Gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito. Quando a gente quer mais ou menos, a gente dá uma desculpa, entende? Você vai tirar a energia da onde você realmente quer, do seu desejo, você vai focar. Por isso que eu falo muito com os meus clientes, com as pessoas que eu dou mentoria, com as pessoas ao meu redor, que você tem que saber o que você quer, você tem que arranjar uma alavanca que vai te levar para um lugar superior, um lugar maior, que você vai tirar energia. Quem tem filhos, eu falo, olha, foca nos seus filhos. Tira a sua motivação deles. No meu caso, que não tinha filhos, não tenho ainda, a minha motivação foi isso, foi comprar os imóveis, eu queimei as pontes, eu queimei os barcos. Não tinha plano B, ou dava certo ou dava certo. Aí quando você canaliza a sua mente dessa forma, dá certo, porque nós criamos a nossa realidade. E você tem que ter a força de vontade de não dar ouvidos para as vozes negativas, nem das pessoas e nem da sua própria mente. Eu vi já muita coisa negativa das pessoas. Quando comecei a trabalhar em loja de roupa, foi o primeiro emprego, eu queria começar. E minha mãe não queria que eu trabalhasse. Lucas, não, por que você não fica só foca na sua faculdade?
foca, faz toda a sua faculdade, trabalha só depois. Não precisa trabalhar não, por amor, porque eles amam a gente, eles querem o melhor pra gente. Mas você que vai decidir, a vida é sua. Eu, não, mãe, pode ficar tranquila, eu quero. E para muitas pessoas, você trabalhar em loja de roupa seria uma humilhação. Nossa, Lucas Abdala trabalhando em loja de roupa, não sei o quê. Tinha um constrangimento. Eu me senti constrangido algumas vezes. Mas eu falei para mim mesmo, eu calava a minha mente, cala a boca, vai e faz. Vai ser muito bom, vai ser um primeiro passo muito bom. Eu tenho certeza que se eu der esse primeiro passo, naturalmente as coisas vão acontecer. Imagina se eu tivesse ouvido as outras pessoas e não tivesse seguido a minha intuição, o meu coração. Eu não teria ganhado mais de R$1 milhão aos 22 anos. Não teria comprado meus imóveis naquela época, não teria realizado um monte de coisa que eu jamais imaginei que fosse possível. Eu te confesso que eu não acreditava que era possível. Quem que acreditaria? Eu ainda começando na loja de roupa, ganhando mil e pouquinho. Como que eu iria imaginar? Aí eu fui para a imobiliária, que a comissão era 3 mil, eu achava muito. Nossa, 3 mil, caramba, eu já achava muito. Aí depois surgiu outra oportunidade de ir para a base de engenharia, vender coisa no Lago Norte. Pouquíssimo tempo depois, eu entrei na Paulo Baeta para ficar 10 anos. Eu entrei lá porque é a imobiliária de um primo meu e me chamou, Lucas, você quer trabalhar? E eu muito tímido, gente, eu tinha muita vergonha. Eu achava que eu era tímido. Lucas Abdala, eu achava que eu era tímido. Gente, a timidez é algo constante. Não existe de você falar, não, agora não sou mais. Não sou mais tímido. Em vários momentos surge a timidez, momentos de vergonha, momentos que você fica meio assim. Então é o campo de batalha da mente. É uma guerra na sua mente. Que você vai escolher qual lado que você vai estar alimentando. É tudo na mente. Então tiveram vários momentos de muita timidez. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, que eu era muito tímido, como que eu ia atender na loja de roupa pessoas que eu não conheço. Mas eu usei uma alavanca, eu falei, não, eu quero muito, então eu vou fazer. Ou seja, eu calei a voz negativa, dei atenção à voz positiva e fui. Na imobiliária, que na primeira semana, nos estandes de venda para receber os clientes, nos plantões em Águas Claras, eu morria de vergonha, de medo. Eu não estou preparado e sofria, mas eu fui, eu tinha uma motivação. Eu iria fazer com vergonha ou não. No meu IGTV, eu não sei se você viu, eu falo que a única forma de você enfrentar a timidez, o medo, é fazendo, é enfrentando, é fingindo que você não tem a timidez, que você não tem o medo, fingindo, vai lá e faz. Na psicologia, eles chamam de alter ego. Grandes artistas, a Beyoncé, vários artistas, eles utilizavam esse conceito do alter ego, que você é simplesmente usar um personagem, criar um personagem seu e fazer, somente fazer, você não pensa. Então, de tanto você fazer aquilo, pela repetição, aquilo vai entrando no seu subconsciente por autossugestão, pela repetição. Tudo que você faz repetidamente, o seu subconsciente ele vai aceitando como verdade e se torna realidade. Então você vai destravando. A única forma de enfrentar o medo é enfrentando o medo. A única forma de vencer o medo é fazendo com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Finge que não tem medo, finge que está tudo bem. Vai lá e faz. É a única forma. Senão a gente fica adiando a vida inteira e não faz. Então a diferença das pessoas que realizam e das pessoas que não realizam é exatamente qual voz ela está dando mais atenção. Se você der atenção à sua voz negativa, ao medo, não, que medo, o que as pessoas vão pensar de mim, a minha roupa, será que eu estou bonito, será que eu vou errar? Já era, não vai realizar. E todo mundo que enfrenta, todo mundo que vai lá e faz, vence, dá certo. Quem tem coragem e faz apesar de qualquer coisa, age apesar do medo, sempre dá certo. Então, se você quer realizar alguma coisa, vai lá e faz. Não pensa muito. Não pensa, vai lá e faz. Quando eu era criança, eu falei pra vocês, né? Eu era gordinho, tinha óculos dessa grossura. Eu achava que eu era tímido. Eu tenho a personalidade mais introspectiva, que é mais tranquilo, uma coisa mais tranquila. É diferente de timidez. Timidez é um sentimento que paralisa, que é a vergonha. Você ter uma personalidade mais introspectiva ou extrovertida faz parte da personalidade, isso não tem problema nenhum. Inclusive, eu tive muitas vantagens, porque durante a minha profissão como corretor de imóveis, na minha profissão, em todas as profissões, você tem a habilidade de escutar o outro
de ter empatia e de estar entendendo o outro. Isso é uma qualidade gigantesca. Porque todas as pessoas, elas querem ser ouvidas. Elas querem alguém para falar, para entendê-las. E as pessoas, normalmente, elas não dão certo, elas não têm algum resultado, porque elas não conseguem entender o outro. Querem falar muito. A maioria dos corretores que eu via, querendo empurrar para os clientes, né? Normalmente as pessoas, elas querem empurrar algo para os outros. Elas não querem entender qual que é a dor do outro, o que o outro procura, o que a outra pessoa está buscando. Então não tem como você ajudar alguém se você não sabe o que ela precisa. Então isso me ajudou. Eu consegui entender, me conectar com as pessoas. Isso realmente sempre foi fácil para mim. Sempre foi fácil para mim entender o outro, me conectar, entender o que o outro está sentindo e conseguir ajudá-lo. Então você ganha dinheiro quando você resolve o problema das pessoas, quando você ajuda as pessoas. Eu tinha 12 anos, no Marista, né, cara gordinho, né? Mas eu me iludia, eu não sabia que eu era tão tímido assim, que eu tinha uma fantasia de mim mesmo. Eu me achava o mais bonito da turma, eu tinha uma fantasia. Aí, e tranquilo, eu não estava nem indo, não me incomodava. Aí, num grupo, né, um colega na frente do grupo lá, falou: Abdala, você é nerd. Abdala, você é nerd. Aí aquilo eu levei um susto assim, caramba, eu não sabia que eu era nerd. E naquela época, era uma ofensa muito grande. Era a pessoa que era excluída, discriminada, bullying. Aí foi um choque, a minha mente fez assim, foi um choque. E meu Deus, e eu mudei ali da noite pro dia. Eu fiquei com muito mais vergonha. Foi uma emoção muito forte, meu coração acelerou. Caramba, foi algo muito forte pra mim. Eu me senti muito mal, me senti horrível. Com vergonha, comecei a ver um monte de coisa. Caramba, eu não quero ser assim. Porque todo mundo quer ser a pessoa popular da escola. As pessoas querem ser reconhecidas, principalmente o jovem nessa época quer ser reconhecido, quer ser popular. E eu queria também ser o mais popular da escola, ser o mais conhecido, ser reconhecido. Então aquilo fez assim com a minha mente. Aí eu falei, não, agora acabou. Eu sou descolado. Aí comecei a emagreci, fiz dieta, fui pra academia. Comecei a assumir uma nova personalidade. No ano seguinte eu já era diferente. Eu já estava magro, com lente de contato, já não usava mais o óculos daquela grossura. Comecei a assumir uma nova personalidade. Foi aí que eu percebi que eu podia mudar, ter um controle sobre mim, manipular de uma certa forma. Eu percebi que tinha momentos que eu era muito extrovertido e momentos que eu era muita vergonha, que eu não conseguia me expressar. Então tinha momentos que eu era duas pessoas completamente diferentes. Então eu já percebi que eu tinha uma adaptação. Tinha momentos que eu realmente não conseguia autêntico. Então a partir dali eu vi que existia uma plasticidade, né? Tinha uma mobilidade. E quando eu queria, eu fazia e as coisas davam certo. A gente pode se transformar. Se você ver minha foto com 12 anos e com 13, é uma pessoa completamente diferente. Muito rápido. Mudanças acontecem rápido. E eu tirei muitos ensinamentos daí, muitas coisas aconteceram a partir disso. E a gente vai se fortalecendo. Nada é por acaso, gente. Todas as experiências são válidas. A partir dali eu percebi que quando eu enfrentava as coisas, eu conseguia. Você teve que quebrar quais crenças limitantes, na sua opinião? Gente, todas as pessoas têm crenças limitantes. Para nós, todas as pessoas que estão encarnadas, tá, aqui nesse planeta Terra, nesse momento, todo mundo passou por muitas dores. Então não se iluda se você vê o Instagram daquela blogueira, daquela pessoa maravilhosa, super feliz. Nossa, parece a vida perfeita. Não se iluda, isso não é real. Não se iluda, você está vendo o palco dos outros. A pessoa não vai postar as dores dela, porque o que vende é exatamente o palco. Então são poucas pessoas que vão expor as dores. E eu vou te falar, todo mundo tem muitas dores. Não existe quem sofreu mais ou menos, isso não existe. Porque eu também já vi muito de pessoas disputando quem sofreu mais. Não, porque quando eu era criança aconteceu isso. E a pessoa vai disputando, não, eu sofri mais porque aconteceu isso, e disputando. Isso não existe. Todo mundo passou por momentos desafiantes, por isso que a gente está aqui encarnado, nesse planeta Terra, nessa geração, para nós estarmos enfrentando essas coisas, estar evoluindo, estar aprendendo com os desafios, estar evoluindo e crescendo. Então todo mundo tem crenças limitantes, tem dores e tem coisas para estar melhorando.
Ninguém tem uma vida tão perfeita que não pode ser melhorada. E todo mundo passou por coisas na infância. Até quem recebeu amor demais, presta atenção, também não é bom. Por quê? Porque o amor demais, a gente fala assim, nenhum pai acertou, tá, gente? Nem nós, hoje, como a pessoa mais evoluída do mundo que existe hoje, vai acertar como pai ou pais. Todo mundo somos seres humanos, ninguém é perfeito. A gente vai estar errando em alguma coisa ou outra. Mas está tudo certo, não existe, está tudo indo da maneira correta. Tudo que a gente vive na nossa vida era exatamente o que a gente precisa viver para estar evoluindo. Tudo que você passa, de bom ou ruim, é exatamente o que você precisava para aprender algo. Se você não aprender algo, se você não aprendeu ainda, essa situação vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. Se você continuar reclamando, vai continuar se repetindo essa situação nessa vibração até você aprender algo sobre isso. A agradecer, entender que as pessoas deram o melhor que elas tinham, agradecer pelo crescimento, enxergar. Isso também não é positividade barata não, tá, gente? Se você ficar reclamando a vida inteira e não tirar o conhecimento, as coisas nunca vão se resolver. Vai só se repetir. Vai se repetir. É só você aplicar na sua vida, é só você olhar para trás, perceber, e você vai ver que é dessa forma. Se você não consegue resolver aquilo, o tempo todo a vida vai estar te mostrando, vai estar te colocando situações até você conseguir perdoar verdadeiramente, agradecer, ser grato, apreciar. Até as coisas ruins são boas. Até as coisas ruins você tem que ser grato por aquilo. Que, primeiro, sempre pode ser pior, para começar. E em segundo, sempre tem um aprendizado gigantesco. Não existe vítimas. Isso eu preciso deixar bem claro aqui. Que eu, como coach, como treinador, como toda a minha história, eu preciso dizer para vocês que não existe vítima. Não existe vítima no universo. Todos nós somos responsáveis pela nossa vida. Temos total capacidade de estar programando, de estar vivendo exatamente o que nós queremos. É só realmente sair do estado de vítima, de vitimismo, que tem muito. Entender que você pode estar criando uma nova realidade, perdoando, se livrando dos momentos tóxicos. Então, as dores. Todo mundo tem muitas dores. Nada vai ser fácil, nada vai cair do céu, nada vem de mão beijada. Tudo vai exigir esforço, principalmente se você for fazer algo novo. Então, dores tem um tempo inteiro. Todo mundo tem dores o tempo todo. Depende da situação que você vai estar falando, da onde você vai estar focando. Na profissão, o tempo todo tem algum problema, tem alguma pessoa, a gente lida com pessoas o tempo todo, situações que a gente precisa estar enfrentando, as nossas próprias limitações. Eu sempre tive certeza que eu tinha capacidade. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar. Então, uma coisa que eu posso falar de crença fortalecedora, vou começar com a crença fortalecedora, tá? Que com a crença fortalecedora, você quebra as crenças limitantes. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha capacidade, que eu era inteligente, que eu poderia realizar coisas e que eu ia fazer apesar de tudo. Que eu ia fazer, que eu ia dar os passos e ia estar resolvendo. Então a crença limitante era da timidez. Eu achava que eu tinha vergonha, eu achava que eu era tímido, eu achava que eu não ia conseguir vender um imóvel para alguém que eu nunca vi na minha vida. E eu fiz isso várias vezes ao longo do tempo. Então, a timidez foi uma crença limitante para mim durante muito tempo. Até eu começar a gravar vídeos. Quando eu fui fazer o meu primeiro stories olhando assim, eu morria de vergonha. Foi sofrido para mim fazer stories olhando. Fazer um vídeo para a câmera. Então, a gente enfrenta as crenças limitantes o tempo todo, enfrentando. Então, a timidez era e ainda é uma crença limitante, mas ela só vai ter poder, só tem o poder se nós damos. Ela tem um poder que nós damos a ela. Agora, sim, em relação a essa transição, né, entre a demissão do seu emprego, né, que você falou sobre a loja de roupas, que você passou 3 meses, isso fica bem claro no seu vídeo, né? E aí, depois, a entrada no mercado imobiliário. Como é que foi essa entrada no mercado imobiliário? Quais foram as suas maiores dificuldades? O que você, assim, você fala da sua timidez, né? Isso. Mas como? Em que sentido, sabe? Então, quando eu tinha vergonha de atender os clientes. Eu não sabia se eu estava preparado para atender as pessoas, se eu sabia sobre o produto. Tinha insegurança. É a insegurança. A gente nunca acha que a gente está pronto, que a gente está dominando o produto, que a gente está dominando a coisa. A gente sempre acha que tem algum... que nós não somos bons o suficiente. Isso é uma crença limitante. Nós nunca estamos prontos, nós nunca somos bons o suficiente, nunca
temos conhecimento suficiente, nunca sabemos o suficiente. Então, são crenças limitantes que devem ser enfrentadas. As crenças limitantes sempre vão existir. E nós vamos enfrentando elas uma a uma, fazendo, fingindo que elas não existem e fazendo, enfrentando. Então, quando você vence, aí você transforma essa crença, você vê que é possível. Então, para mim, lá na loja, nessa transição da loja, eu até estava comentando com a Arícia sobre a mentalidade. Se você quer atingir lugares muito acima da onde você está, se você quer realmente alcançar coisas grandes, você tem que pensar, sua mente precisa ser diferente da maioria das pessoas. Se você ter a mentalidade da maioria, uma mente de escassez, uma mente de reclamação, de pensamentos negativos, nunca vai dar certo. Porque você mesmo está se limitando. Então as crenças limitantes começam por você mesma, pelo que você fala, pelo que você ouve, pelo que você sente. Então eu fiz uma coisa inédita, eu fui demitido da loja. Eu até demorei para admitir para as pessoas que eu tinha sido demitido. Eu estava lá 2 meses e meio. Aí o contador me chamou lá para conversar. Aí eu fui brincando, né? E aí, André, não sei o que, fala aí. Aí ele, Lucas, não sei nem como é que eu te falo, você tá demitido. Aí eu comecei a rir. Eu ri mesmo. Eu achei que era brincadeira. Aí ele, não, Lucas, você foi demitido mesmo. Aí eu entendi, tranquilo, eu não fiquei chateado, eu estava tranquilo. E eu já me visualizava em algo muito melhor também. Já tinha surgido a oportunidade, já tinha me falado da imobiliária, já estava aquilo na minha mente. E é claro que ali era uma passagem. Eu estava dando o primeiro passo. O primeiro passo é muito importante, gente. Tem muitas pessoas que não saem do lugar porque elas não dão nem o primeiro passo. Ninguém começa ganhando 30 mil por mês. A gente tem que começar de algum lugar. Aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Não, eu já quero começar empresário, dono não sei do quê, multimilionário. Não, isso não existe. A não ser que você ganhe na loteria, ou você dê sorte como o Mark Zuckerberg, né, esse pessoal, Steve Jobs, né, essas pessoas muito pontuais. O Albetina, né, que investiu R$1.000 e ganhou 1 milhão. Então, se você não for essas pessoas, pelo menos o que eu vivi, tá? É começar de algum lugar. Comece de algum lugar, com um pensamento positivo, gostando daquilo que você está fazendo, com mentalidade positiva, apreciando aquilo, que você vai ser merecedor de muito mais e tendo certeza que você vai chegar a locais muito maiores. Então eu preciso ter humildade para começar. Não reclamar do trabalho, não reclamar do chefe. Se você fica reclamando do chefe, do trabalho, de má vontade, se você não dá o seu melhor onde você está, isso é uma crença limitante e você está simplesmente derrotado. Você está pensando como uma pessoa pobre, escassa. E com essa mente, você nunca vai alcançar algo maior. A gente sempre tem que fazer muito mais do que o suficiente. Se você quiser chegar, se você quer ser uma pessoa próspera. Se você fizer só o suficiente, você nunca vai chegar lá. Pode ficar tranquila. Agora, se você está fazendo mais, você vai chegar. Então, o que aconteceu? Aí ele falou que eu fui demitido, eu ri, fiquei tranquilo, não senti nenhum sentimento tóxico, eu fiquei muito tranquilo, em paz. Tudo bem, tranquilo. E na minha mente, tá vindo algo muito melhor, A minha mente nunca foi igual à maioria das pessoas, eu preciso admitir isso. Pelo menos nesse sentido, sempre foi realmente desse jeito que eu tô falando pra vocês. Por isso que as coisas aconteceram pra mim, e rápido. Então não senti nenhum sentimento tóxico, me despedi de todo mundo, fui lá no filho da dona, falei, olha, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom, aprendi muito aqui com vocês. Quando eu subi lá, eu encontrei, né, a proprietária da loja, eu abracei ela com muita gratidão, eu falei, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, e de coração mesmo, eu não fiquei chateado. Muito obrigado pela oportunidade, por você ter confiado em mim, acreditado em mim. Muito obrigado. Conta comigo com o que você precisar no futuro. E eu saí de lá com o coração tranquilo, leve. E na minha mente, tá vindo algo muito melhor, Esse pensamento acompanhei até hoje e as coisas sempre só melhoravam. No dia seguinte, eu liguei para aquele meu primo que já tinha me oferecido o negócio de corretor de imóveis. No dia seguinte, eu sou rápido também. Sou rápido. O Paulinho, tudo bem? Então, aquele negócio de ser corretor de imóveis ainda tá de pé aí? Tá, pode vir aqui amanhã. No dia seguinte, estava lá, tranquilo, disposto a aprender, disposto a começar, com muita vontade, com muita energia, disposto a quebrar qualquer paradigma, qualquer crença, enfrentar mesmo.
qualquer coisa. Então, isso me levou, então mesmo com vergonha, com timidez, fui enfrentando, fui fazendo, fui acontecendo com esse pensamento e as coisas foram surgindo, parece mágica. Quando você começa a realmente colocar a sua mente, usar a sua mente a seu favor, as coisas vão acontecendo e parece que é de forma milagrosa, as coisas vão entrando no seu caminho. Então, eu sempre digo, eu falo sobre a metáfora do carro. Você está no carro à noite, de madrugada, naquele breu, e você só consegue enxergar o que o seu farol está te mostrando a 40 metros da sua frente. E você só vai indo com fé e o caminho vai se abrindo conforme você vai indo. Você não está vendo a 100 metros, você está vendo a 40 metros, mas você continua indo de forma constante, percorrendo, e o caminho ele vai se abrindo conforme você vai andando. Então, o mais importante é sempre o primeiro passo. Tem uma hora que você falou assim também, eu estava no stand, né, e depois naquela semana, naquele processo, eu consegui vender 2 imóveis automaticamente. Quando você fala automaticamente, o que significa? Você tinha alguma técnica? Você colocava toda essa sua energia positiva na sua fala? Como é que funcionava esse processo? Primeiramente, eu acredito no produto que eu estou vendendo. Eu tenho certeza que aquilo ali é o melhor para mim, eu me convenço que é o melhor do mundo e que não existe nada melhor, é o melhor mesmo. Então, para mim, era tão melhor do mundo que eu comprei daquela forma que eu falei para vocês, sem ter dinheiro. Eu acreditei tanto naquilo, eu coloquei tanta fé. Gente, fé é tudo. Se você acredita, se você tem fé, as coisas acontecem. Se você tá morno, não acontece. Tem que ter realmente fé, o desejo, realmente querer algo e acreditar no invisível, acreditar que vai dar certo. Então eu criei a minha realidade ali. Eu vi o book do empreendimento, que nem estava construído ainda, e comecei a vender para mim. Nossa, é tão bonito, isso, aquilo, a planta é assim, a localização é assim. Águas Claras, não sei se você conhece. Águas Claras, não sei se você conhece, quem é de Brasília. Tem muitos imóveis iguais, milhares de imóveis iguais. Como que eu ia convencer alguém de que o meu imóvel é melhor do que os 300 outros iguais ao que eu estou vendendo? E o meu, eu acredito que era até mais caro do que os outros. Então é simplesmente a forma como você enxerga. Eu comecei a ver muito benefício ali em tudo. Nossa, tem isso. Comecei a enxergar o que estava ali no papel, o que estava ali. Eu só coloquei o foco, eu só observei o que estava na minha frente e detalhei o que estava ali. Então eu via como era a área de lazer, eu via a localização como era, eu via a planta como é que era, a forma de pagamento eu achei fantástica. Então eu vendi para mim era o melhor que existia no planeta Terra. Não existia nenhum melhor. Não adianta. Aí comprei, aí produzi toda essa energia de fé. Aí em seguida eu liguei para alguns clientes, fui vendi para um primo meu, liguei para o meu primo, eu quase empurrei goela abaixo esse apartamento para ele. Eu precisava fazer minha primeira venda. Ele me enrolando ali, olha, Daniel, compra que é bom, eu comprei. Aí ele acabou comprando também. Mas Lucas, eu só vou poder pagar a sua comissão não sei quando. Ele só foi me pagar 1 ano depois. Graças a Deus, quando ele foi me pagar, aquela comissão já não era nada para mim. Eu já tinha vendido 48 imóveis quando ele pagou aquele imóvel, aqueles 3 mil, né, que foi a menor comissão que eu tinha recebido depois, né, no futuro. Mas eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu estava ali focado no presente, dando o meu melhor. Eu sabia que ia ser um excelente investimento para ele. Eu sabia que se ele comprasse, ia ser muito bom para ele. Eu ia ganhar 300 mil, mas hoje o imóvel dobrou de preço, quem ganhou 250 mil foi ele, com a valorização do imóvel. E eu ganhei 3 mil na época. Então, olha o ganho que a pessoa teve. Por minha causa. Se ele não tivesse comprado, ele não teria esse patrimônio, que hoje está alugado, eu sei. E eu trabalhando todo dia, com foco, não adianta. Em casa, não chove. Você tem que estar na rua para se molhar. Então, eu levantava de manhã cedo, todos os dias, ia para o stand de vendas, ia para a empresa, eu ia movimentar o universo, movimentar a energia. Você tem que estar movimentando. Fiz anúncio em todos os lugares, na internet, no W Imóveis. Fiz tudo que a gente tem que fazer, tudo que está ao nosso alcance. Utilizar todas as ferramentas a nosso alcance, movimentando o universo. Ficar parado não acontece nada. Você tem que estar movimentando, tem que estar na rua. Então eu lembro, durante a EPTG, meu telefone tocou de um anúncio. E Águas Claras, quem entra no W Imóveis, no site, tem milhares de imóveis. Só que eu estava vibrando já na venda. Então, me ligou uma pessoa do nada, um cliente, vindo desse anúncio. Aí eu parei o carro no acostamento
Eu não me lembro do nome dele. Foi a primeira venda mesmo mais séria, assim. Eu parei no acostamento, conversei com ele e falei, olha, por acaso eu estou indo para Águas Claras, pro meu plantão do stand de vendas. Então, se você quiser, eu posso passar na sua casa e te mostrar o produto para a gente conversar, falar mais a respeito. E foi isso. Gente, você precisa estar na rua para as coisas acontecerem. Precisa estar movimentando. Ficar em casa sem fazer nada, não acontece nada. Você tem que estar ali movimentando o universo. Aí você vibra e atrai. Você só vai receber se você estiver preparado para receber, se você estiver se esforçando. Então fui lá na casa dele, essa venda foi fantástica. Aí eu fui lá, apresentei o empreendimento todo, tinha acabado de lançar, eu apaixonado, falei que comprei, sozinho. Foi a primeira venda assim, completamente sozinho. Tudo encantei, né, a pessoa, um cliente. Com o meu encantamento, ele viu o brilho nos meus olhos. Se você não acredita em algo, seus olhos não vão brilhar. Eu tinha brilho no olho. Tanto é que eu tinha comprado sem dinheiro. Aí, nossa, Lucas, eu gostei. Aí eu liguei lá para ver a disponibilidade, aí eu tive a sorte dos imóveis que ele queria já estarem reservados, já terem vendido. Então isso é bom, porque é escassez. Se está vendendo é porque é bom. Aí a gente, não, esse aqui foi vendido, esse aqui foi vendido, esse aqui foi vendido. Aí esse aqui, que era um segundo andar, não, está disponível ainda. Aí liguei para o meu gerente, olha, estou com um cliente aqui, ele gostou desse apartamento, por favor segura. Né? Fui vendo a forma de pagamento com ele. Então foi uma venda assim, praticamente instantânea. Foi na hora que eu conheci ele, quando vi já estava com cheques, com tudo certo, né? Ali. Tem gente que fala que é sorte, mas a sorte a gente que planta. Nada vai cair do céu, nada vem de graça. Se você não der antes, você não recebe. Antes, quantas vezes eu tinha ido para plantão, dado toda uma energia, feito tudo que eu podia para chegar no resultado. Aí as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Então foram essas duas vendas após essa minha primeira, que eu não pude contar com dinheiro, só contei para ele comprar, eu coloquei a minha comissão para receber 6 meses depois. E Lucas, esse sinal eu não consigo, parcelado 5 vezes, 5 de 3 mil, alguma coisa assim. Eu não consigo porque essa parcela do sinal está muito alta. Olha, não se preocupa, a minha comissão vai ser 3 mil. Eu jogo ali para a última parcela, não tem problema. Eu precisava vibrar na venda. Eu queria vibrar em venda. Foi isso que eu fiz, não importava. Eu não estava pensando em dinheiro, estava pensando em vibrar e fazer as coisas acontecerem. Aí foi assim que eu fiz as duas vendas. Antes daquela que o meu amigo Neres fez, continuou, né? Porque eu atendi, fiz tudo, ele só fechou a venda com a cliente. E pronto, foi o start para as coisas começarem a acontecer. Isso foi dezembro. Normalmente as pessoas falam, dezembro é parado, ninguém compra, janeiro também. Então, em janeiro, eu voltei de viagem, né, muito focado, estava na Paulo Baeta ainda. Eu sempre tinha muito cliente pro Lago Norte, pro CA, fazia parceria com os corretores da base, engenharia. E uma gerente de vendas, ela viu meu movimento, né, eu comecei a conhecer muita gente, eu sempre fui de conversar muito, fazer muita parceria. Aí ela me ligou, Lucas, você não conhece alguém que queira trabalhar aqui na base? Eu estou abrindo equipe, a comissão é tanto. Nossa, era bem mais do que na outra. Os móveis eram valores mais caros. Caramba, eu fiquei ali tentado, né? Eu acho que eu mesmo tenho interesse. Isso foi em janeiro. Mas um pouco antes disso, eu quase desisti de ser corretor de imóveis. Teve uma pessoa que perguntou sobre as dores, né? Então teve um momento que eu sentia que eu estava trabalhando muito, que eu estava atendendo muitos clientes, não estava dando certo, não estava fechando. Aí eu fui reclamar para o meu pai. Nossa, pai, estou trabalhando tanto, não sei se é para eu ser corretor de imóveis mesmo, que o pessoal não está comprando comigo, estou atendendo muito, não estou vendendo. Eu estava angustiado por um momento. E meu pai falou algo muito legal que eu vou compartilhar com vocês, que eu sempre penso nisso e é bom. E Lucas, você já está de parabéns, porque você já deu os primeiros passos, você está fazendo, você começou. E é que nem fazer exercício de matemática. Você precisa fazer, treinar, aí você vai ficando bom. Porque para você aprender matemática, tem que começar do básico. Aí você vai indo. Então, como você já começou, você já está de parabéns, você já está muito à frente. Então, vai lá, continua que as coisas vão dar certo. Então, esse pensamento, essa crença me ajudou muito a superar. Aí eu respirava fundo, isso tirava a minha ansiedade, eu pensava, realmente ele está certo,
eu vou continuar. E Lucas, não pensa no dinheiro, faz o melhor que você pode, dê o seu melhor, pense nos seus clientes, dê o melhor no seu trabalho, que naturalmente as coisas vão acontecer. E era isso que eu fazia. Então eu tirei a ansiedade, comecei a focar em dar o meu melhor no meu trabalho, todos os dias, fazer a minha parte, não olhar quem está vendendo, quem não está, fofoca, corretores, que isso é comum nas empresas, você ter fofoca, ter intriga. Então eu estava tão concentrado no meu trabalho, nos meus clientes, em dar o meu melhor, que eu não participava das conversas negativas, das fofocas dos outros. Eu estava muito concentrado. Então a partir dali as coisas começaram a realmente dar certo. Aí surgiu a Carla, que era gerente na época da Basic, que comentou comigo, e ela falou, Lucas, aqui a venda do Premier do Lago Norte é 10 mil, a comissão na época. E lá no Piazza de Itália, em Águas Claras, era 3. Aí eu, nossa, 3 vezes mais se eu vender um apartamento, e ali é mais perto da minha casa, eu gosto do empreendimento, gosto do Lago Norte, eu estava ali muito dividido. Eu quero saber, vou arriscar. Aí eu não tinha saído antes, fui fazer um teste de uma semana. E eu tinha muito cliente pro Lago Norte, que eu tinha acumulado ao longo do tempo, muitas pessoas que eu já tinha atendido, que não tinham comprado, então eu tinha uma certa lista de clientes. Quando eu entrei lá na base, eles tinham feito uma promoção, tinham diminuído bem o preço, estava bem interessante. E eu também me apaixonei pelo produto, pelo empreendimento. Nossa, isso aqui é muito legal. Aí, beleza. Então, durante essa uma semana, eu liguei para todos os meus clientes. Olha, tudo bem fulano, tá uma oportunidade gigantesca agora. A construtora tá dando um desconto fantástico, tá uma oportunidade muito grande, vale a pena você vir aqui para você ver. Aí os clientes foram, tem clientes que me seguem aqui no Instagram, até hoje, que compraram nessa época, sou muito grato. Eu tenho muitos clientes que me seguem ainda, que me acompanham há tantos anos, isso é ótimo, é um reconhecimento e fizeram parte de toda a jornada, de toda a história. Então, enquanto eu estava nos plantões de venda, que são os stands que você fica esperando as pessoas virem, gente, ficar parado não acontece nada, como eu já falei. Então, durante os stands, raramente vai entrar alguém e vai comprar, é muito difícil. Então eu tinha os meus anúncios na internet e eu ligava para todo mundo que tinha entrado em contato comigo. Ligava oferecendo e com energia, acreditando no produto. Desse jeito, com toda a empolgação, com brilho no olho, com emoção. Olha, você tem que vir, oportunidade, agora está imperdível. Aí eu conseguia trazer, a minha empolgação empolgava o outro e a pessoa vinha. Então nessa uma semana, que eu fiquei, nesses 7 dias, os clientes vieram, compraram as oportunidades, a gerente me ajudou, eu tive ajuda, as gerentes me ajudavam a fechar o negócio, elas sabiam de fechamento, então o que eu fazia? Eu encantava a pessoa, fazia a pessoa ficar desesperada para comprar, vendia realmente, e a gerente fechava, via a condição de pagamento e fazia o fechamento. Então elas me ajudaram muito a fechar até essa parte, é preciso ter um fechamento. Então nessa uma semana, eu vendi 3 apartamentos lá, 3 coberturas, uma para clientes diferentes, né? O cliente vinha, comprou, aí outro vinha. Nem eu estava esperando isso, essa empolgação toda. Você imagina, 30 mil. Para a primeira comissão que foi 3, e isso já era fevereiro. Nossa, caramba, eu fiquei assim, imagina a energia. Aí foi quando eu fui para aquela reunião da construtora. Então eu estava lá morrendo de timidez, tranquilo ali na minha, na mesa, naquela reunião, porque os corretores não estavam vendendo o produto, estavam encalhados já há um tempo. E o Porto, que é o diretor de vendas lá, que é uma pessoa que eu admiro muito, sou muito grato. Todas as pessoas que passaram na minha vida, eu sou extremamente grato, porque eu aprendi muito com as pessoas, esses mestres. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Eu quero compartilhar com vocês a minha mentalidade na época. Porque se você não está com a mentalidade certa, se você não está pensando da maneira certa, as coisas elas não chegam, você não materializa as coisas. Então a nossa mente, ela está criando o tempo todo. Então eu estou dando exemplos da minha vida, que eu usei a mentalidade certa, a mentalidade positiva, que depois eu fui ler, anos depois eu fui ler os livros, fazer os cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de coaching, que eu vi que eu já estava agindo certo de forma intuitiva naquela época. Por isso que as coisas deram certo. Então, se você pensa da maneira correta, se você tem as atitudes da maneira certa, as coisas acontecem. É matemático. Se você faz uma coisa, ação e reação.
você age de uma determinada forma, você vai colher aqueles frutos. Então, estou contando uma história para vocês entenderem a mentalidade e que não é nada por acaso, nada cai do céu, não foi herança, não é pai, mãe, alguém que deu alguma coisa que foi fácil, de forma alguma, como muitas pessoas pensam até hoje. Naquela época de corretor de imóveis, de imobiliária, as pessoas, os corretores, falavam que eu só vendia porque o meu pai era dono do W Imóveis, que era a empresa, que era o site, né, de imóveis. Só que não, meu pai nunca fez nada. Eu vendia porque realmente a minha vibe sempre foi boa. E qualquer corretor poderia anunciar no site do W Imóveis também. Era só pagar R$300, R$200, investir o mínimo, né, para poder fazer a mesma coisa que eu fazia. Então o que eu fazia, qualquer pessoa tinha acesso, mas o que as pessoas faziam? Não faziam e ficava reclamando e ficava com inveja do outro. O que a pessoa trai? Ela vai estar entrando numa vibração de escassez. Se ela, não, ele só consegue porque teve uma facilidade. Então a pessoa está vibrando o quê? A pessoa está vibrando que só consegue quem tem sorte, só consegue quem tem ajuda, porque teve ajuda, porque alguém deu ali, porque as coisas não podem ser tão fáceis. Então a pessoa ela se afasta daquilo. Ela já está informando para o cérebro que, olha, não adianta você se esforçar, porque você não vai conseguir. Você só vai conseguir se seu pai for dono do W Imóveis, se você tiver QI, esse QI indica, tem vontade de dar um tapa na cara das pessoas que falam isso, porque a pessoa ela não vai para frente se ela pensa assim. Não existe QI, quem indica. O que existe é se a pessoa é competente ou não. Se a pessoa for competente, ela vai conseguir coisas boas. Se ela for incompetente, ela não vai conseguir. Se ela for incompetente e ter QI, ela vai ser demitida. Ela não vai conseguir sustentar aquilo. Então não existe isso. Então se a pessoa ela pensa assim, essa crença limitante de que se o outro conseguiu é porque ele teve uma mamata, ou porque alguém deu, ou porque não sei o quê, então você está dizendo para si mesmo que você não vai conseguir. Você está dizendo para o seu subconsciente, sem falar nada. Não adianta se esforçar, porque você só vai conseguir se você tiver isso, se alguém te ajudar. Se você der o seu melhor, você não vai conseguir. Então a pessoa já se trava, já se trava ali. Então quem tinha dúvidas, já estou falando aqui agora, que meu pai nunca me ajudou em nada, a não ser com esses conselhos que foram fantásticos, valiosos, muito valiosos, eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas se você tiver QI e não for competente, você não vai ter resultado. Então se você pensa isso, já quebra essa crença limitante agora, a partir desse momento. E nada vai vir fácil, nada vai vir de mão beijada, tá? Então nesse momento, nessa época, enquanto todos os meus amigos, alguns até assistem meus vídeos, outros não, os meus amigos da minha idade estavam fazendo o quê? Na balada, no churrasco da faculdade, no churrasco da UNB, na época. Então tava todo mundo ali se divertindo, assim, ninguém tava focado em fazer alguma coisa. E eu tava onde, final de semana? Tava trabalhando, tava me esforçando, tava suando, tava dando o meu melhor, tava entregando. Você só recebe quando você dá antes. Então, nessa reunião, voltando para a reunião lá do Porto, ele dando bronca em todo mundo, né? Porque os corretores não estavam vendendo, porque tinha acabado de ter dado aquele escândalo nos Estados Unidos, lembra? Com a crise imobiliária, que estava tudo caindo, que estava um desespero, foi mais ou menos nessa época. E as pessoas estavam se contaminando, eu acho, com aquilo. Aí tinham parado de vender. Aí eu lá na minha, tipo, boa, não estava esperando nada. Aí o Porto chega, Lucas! Oi, você tá há quanto tempo aqui na empresa? 7 dias, uma semana. E quantos que você vendeu? 3. Aí nesse momento deu um bafafá assim, todo mundo, deu um burburinho. Eu morrendo de vergonha. Eu não sabia onde eu colocava a minha cara de vergonha. E para completar, tinha uma outra corretora que eu tinha conversado com ela alguns dias antes, em um dos plantões de venda. Tinha conversado muito com ela e ela me perguntou, Lucas, por que você está trabalhando? Você tem 19 anos, por que você está aqui? Se, teoricamente, você podia estar como seus amigos, que não estão fazendo nada. Por quê? Aí eu até fiquei meio surpreso e fui sincero com ela. Eu falei, olha, eu tenho pressa de ficar rico. Eu já tinha isso, eu tenho que admitir. Eu sempre tive pressa de ficar rico. Eu sempre falei isso, sempre repeti isso para mim mesmo. Eu queria mais comigo mesmo, sem depender de pai, de herança, de ninguém. Porque, para mim, é uma crença minha, tá? Não tem nada de errado em a pessoa ser herdeira
em ganhar as coisas, não tem nada de errado. Mas eu queria ter o prazer de eu mesmo conquistar as minhas coisas, realizar as minhas coisas e ver que eu sou capaz de ter esse prazer de estar vendo. Aí, ok. Nesse dia da reunião ela falou isso, ela levantou a mão, eu não acreditei, eu quis matar ela. Ela, pô, eu conversei com o Lucas essa semana e ele falou que tem pressa de ficar rico. Aí que completou a minha vergonha. Daí o pessoal continuou conversando, continuou aquele burburinho, né? Eu nunca esqueci, foi bem marcante. Mas a partir dali foi fantástico, foi maravilhoso. Eu consegui algo que eu achei que fosse impossível. Ganhar 30 mil uma semana com imóveis, no meio de uma provável crise que estava acontecendo. Então, quebrei paradigmas ali naquele momento. Eu vi que meu esforço valia a pena e fui enfrentando. E a partir daquele dia, todas as reuniões, o Porto ele me elogiava. Ele dava meu exemplo. Porque ele via que eu me esforçava muito para conseguir as coisas. Ele via que eu estava dando o meu melhor, fazia o meu melhor e estava tendo resultado. Ele via que eu estava fazendo, que ninguém estava me dando ali de mão beijada, que eu estava fazendo por merecer, estava tendo resultados que nem eu acreditava que seria possível. Gente, eu confesso que eu não acreditava que fosse possível ter aqueles resultados. Realmente aconteceu porque eu estava muito focado naquele ano de 2009. Eu não viajei para carnaval, não viajei no meio do ano. Eu só fui viajar final de dezembro. Eu estava imerso, completamente focado ali. Não saí para balada, para festa, para nada. Eu estava realmente respirando aquilo ali praticamente 24 horas. Não ia para coisa de família também. Eu queria muito e para mim não era sacrifício. Eu estava gostando de estar ali fazendo o que eu estava fazendo. Eu estava ali realmente com prazer, com muita vontade, com foco. Aí que eu comprei mais imóveis ainda. Então, não satisfeito com aquele que eu tinha comprado em Águas Claras, baratinho, aí agora eu posso esticar um pouco mais. Aí eu comprei esse que eu vendia no Lago Norte, que aí já era outro patamar. Eu realmente estava aqui, né, o nível, aí eu subi o nível mais ainda. A entrada era muito mais cara, já era 50 mil, 60 mil. Parcelava também 5 vezes, 6 vezes. E eu comprava as coisas tendo dinheiro para 2 meses. Eu fui muito corajoso. Não recomendo vocês fazerem isso em casa, tá? Se não tiver uma fé muito grande, não faça. Se você não tiver certeza de que você vai realizar mesmo, não faça esse compromisso. Eu tinha certeza, eu acreditava com todas as minhas células que eu ia conseguir, que ia dar certo, que eu ia fazer aquilo acontecer. E pronto! Quando vinha, eu tinha pensamentos negativos às vezes. Eu sou ser humano também. Então tinha momentos que vinham um medo. Aí, será? Você não está exagerando? Eu sempre fui exagerado mesmo. Será que não sei o quê? Será? Aí eu respirava fundo. Lucas, vai dar certo, só faz. Se for preciso, eu vou acordar mais cedo. Eu nunca gostei de acordar cedo. Estou admitindo aqui publicamente. Nunca gostei. É até uma crença que eu fui quebrando. Então, imagina. E eu precisava estar sábado, domingo, feriado, 8 horas da manhã, lá no local, nas vendas. E isso me motivava. Quando meu celular despertava de manhã e eu queria dormir mais, aí eu lembrava das prestações que eu tinha feito, altíssimas. Eu tenho que pagar aqui. Não, calma. Eu já acordava na hora. Levantava. Então eu usei as dívidas, eu usei isso que eu fiz como alavanca para eu realizar. Então por isso que eu digo que eu fiquei rico fazendo dívidas. Que era um investimento, não era uma dívida de gasto. Era prestações que o dinheiro não seria jogado fora, estaria ali imobilizado, seria um investimento, automaticamente isso me dava energia para trabalhar, não me deixava ficar na zona de conforto, foi uma forma de me tirar da zona de conforto e de eu estar realizando algo, de estar construindo algo, de ter uma obrigação. Então eu não podia ficar de corpo mole, não tinha como, então eu me obriguei. Então isso foi muito bom, foi ótimo para mim, foi uma loucura. E foi fantástico. Faria de novo 1000 vezes se fosse preciso. Que isso realmente foi a alavanca. Então, quando eu falo para as pessoas, busque uma alavanca, algo que te motive, é exatamente isso. Algo que vai te fazer acordar de manhã cedo e que vai te fazer o que você não está afim. Não existe no pain, no gain. Não existe ganho sem dor. Você vai precisar sacrificar coisas, vai precisar deixar de fazer um monte de coisa que você quer, um monte de coisa que você gosta, um monte de coisa que você tá afim, para poder realizar algo. Nada vai vir de graça. Tira da sua cabeça que você vai ganhar na Mega Sena, que isso não existe. Quem tem pensamento de gente rica, não fica apostando em Mega Sena, não fica contando com herança, não fica contando com coisa de sorte. Não!
A pessoa constrói a sorte dela. Esse é o pensamento de alguém que tem mentalidade de gente rica. E tudo começa primeiro na mente. Não é externo, é interno. De dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. Nunca vai ser externo. Se uma pessoa que tem uma mentalidade pobre ganhar na Mega Sena, o que ela faz? Torra tudo em 2 anos. Quantos casos nós temos aí? Tem um do BBB que ganhou 1 milhão, torrou tudo em 1 ano. A outra que ganhou não sei quanto, torrou tudo. Então, se a pessoa ela tem mentalidade pobre, não adianta, a pessoa não vai ficar rica. Se ela não mudar aqui antes, a mente, não adianta. A pessoa ela vai torrar tudo, não vai conseguir, não vai acessar essa coisa. Lucas, no seu vídeo, do seu testemunho, você fala justamente sobre isso, sobre as crenças limitantes, e você faz uma observação dizendo que a classe social que a pessoa se encontra, ela tem uma referência direta com a mentalidade da pessoa. Como assim? Como funciona isso? Gente, então, isso é uma boa pergunta. Já foi estudado, já foi mapeado, é científico, tá? Isso é algo que já foi estudado sobre a mentalidade das pessoas. Então, normalmente, quem tem mentalidade pobre, classe média e rica, ok? Tem esses 3 tipos de mentalidade. E as pessoas têm pensamentos comuns. Até o Napoleon Hill, que fez entrevista com os 500 mais ricos dos Estados Unidos e fez também com um monte de pessoas consideradas fracassadas. E foi realmente diagnosticado, foi constatado que existe um padrão de pensamento de acordo com a necessidade, com a classe, com aonde a pessoa está identificada. Não é nada por acaso, gente, nada é por acaso. Você está onde você se colocou. Você é o que você pensa, o que você fala, o que você sente, exatamente isso. Por isso que a gente fala sem parar que você é o único responsável pela sua vida, que você é a única pessoa que pode se transformar se você quiser, porque se não quiser não tem nenhum problema, continua na mesma. A pessoa ela só muda, só se transforma se ela quiser, porque nós temos o livre-arbítrio. Então se a pessoa quiser continuar onde está, quiser culpar todo mundo, Deus, a mãe, a família inteira, não tem problema nenhum. É a escolha da pessoa. É uma escolha. Nós somos completamente responsáveis pela nossa vida. Por isso, nós somos as únicas pessoas que podem mudar a direção para alcançar o que você quer, realmente. O poder não está no outro, está em nós mesmos. Então, normalmente, quem tem a mentalidade pobre, ela não acredita que ela vai conseguir ficar rica, fala de dificuldade o tempo inteiro. Isso, presta atenção. Uma pessoa com mentalidade pobre, o tempo todo ela fica falando que não tem isso, que não tem aquilo, ela fica falando de escassez 24 horas, ela vive a escassez. Ai, porque eu não tenho isso? Ai, porque eu não tenho aquilo? E reclama, e fala que é tudo caro, que é tudo difícil, que é tudo não sei o quê. Aí fala de desgraça o tempo inteiro, aí junta com aquele grupo, né? Aí fica um disputando quem tem menos dinheiro, quem tá mais quebrado, quem tá mais desempregado, quem tá mais não sei o quê. Então a pessoa, ela tá vibrando o quê? O que ela tá comunicando? Escassez, pobreza, dificuldade, 24 horas o tempo inteiro, ela só pensa nisso. Aí ela acredita, não, é santo ser pobre, rico não vai pro reino dos céus. Aí tem as outras crenças que a pessoa inventa. Aí fala do camelo da agulha, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar ir pro reino dos céus. Então a pessoa ela se apega a crenças limitantes que ela não percebe, mas está mantendo ela no buraco, na pobreza, sem perceber e falando de desgraça o tempo inteiro. Pode prestar atenção, você vai ver que a pessoa está comunicando. É dívida, é isso, é aquilo, está quebrada. Os meus amigos, para você ter uma ideia, quando eu comecei a mudar, foi assim, eu realmente, em 2009, quando eu tive esse salto quântico, eu saí das pessoas da minha idade. Inconscientemente, a gente começa a vibrar diferente, a gente começa a ter outras amizades, a ter outros contatos. Então, qual que eram as minhas relações maiores? Eram mais com meus clientes, que eram pessoas que tinham objetivos, que tinham dinheiro para comprar imóvel, reuniões, era outra coisa. Eu não podia mais ficar com pessoas de 19 anos que só pensavam em balada, em sacanagem, e o que vai fazer no final de semana, churrasco, aquela coisa. A pessoa ela vai estar vibrando e vai estar atraindo aquilo o tempo todo. O estágio de R$400, talvez. Então aquilo, eu não estava naquele patamar, eu estava vibrando em outra coisa, tá? Só como exemplo. Então a pessoa pobre ela vai estar o tempo todo falando de dificuldade, de doença,
vai vai adorar a Cidade Alerta o tempo todo, ver desgraça, falar desgraça, ver Facebook, aquelas coisas, e compartilhar notícia de desgraça. Não faça isso. Se você tem esse hábito de ficar compartilhando desgraça no Facebook, no WhatsApp, essas coisas, pare agora, porque você está se jogando no buraco. Agora você tem consciência disso, tá? Porque tudo que você compartilha, você está atraindo, você está criando para si mesmo. Classe média quer ser rica, sonha em ser rica, mas tem inveja dos ricos. Quer muito chegar ali, ser rico, quer parecer rico, aí vai no Iguatemi, compra as coisas, divide 10 vezes, compra a bolsa de 15 mil reais parcelado, beleza, se endivida até o pescoço para parecer que é rico, mas ali tem uma inveja dos ricos. Então a pessoa ela também se limita ali, porque o sentimento negativo, ele não faz você prosperar. Um sentimento de inveja, por exemplo, que é muitas vezes inconsciente, a pessoa às vezes ela não está consciente daquele sentimento, mas é alertado. Então, se você perceber que você está com inveja de alguém, você presta atenção nisso, você vai parar e eu vou dar a solução daqui a pouquinho, assim que eu terminar esse raciocínio. Então, quando você tem inveja de algo, você faz uma neuroassociação, o seu cérebro ele associa aquilo que você quer com um sentimento tóxico, com um sentimento negativo. O que ele faz? Repele, porque o seu cérebro não quer que você sofra. Então, quando você vê uma pessoa numa Porsche, por exemplo, e você sente um sentimento tóxico, que é inveja, alguma coisa assim, nesse sentido, você está afastando aquilo de você. O seu cérebro, o seu inconsciente, vai fazer de tudo para te afastar daquilo. Porque ele entende que aquele objeto te causa um sentimento negativo. Então, ele vai afastar isso de você. Então, esse é o pensamento da classe média. Ela fica presa na classe média por isso. Muitas vezes por causa disso. E naquele padrão também falando de dificuldade e empréstimo consignado. Gente, até hoje eu já atendi mais de 1.000 pessoas como corretor de imóveis. Muita gente, isso ao vivo. Muitas pessoas pessoalmente. Então, eu sempre fui intuitivo, sempre fui mais sensitivo, assim, de observar, sempre me conectei. As pessoas sempre se abriram para mim. Eu via o extrato das pessoas, eu precisava pegar imposto de renda. Então, pessoal, funcionário público endividado até o pescoço com empréstimo consignado. Juros altíssimos. E era muito mais comum do que eu imaginava. E como é que a pessoa vai ficar rica assim? Então, o funcionário público, por exemplo, tá? Não estou julgando ninguém, não existe certo e errado. Não existe, tá? Não existe certo e errado. Então, a pessoa ela vai ter um pensamento padrão ali. Tem algumas pessoas que prosperam. Eu já vi pessoas que ganham um salário fixo, mas conseguem ali economizar, não sei o que, e conseguir um negócio. Mas a pessoa nunca vai ser rica, sendo funcionário público, ok? Qual a mentalidade das pessoas ricas? Que todo mundo quer saber. Os ricos, eles gostam, eles são felizes em ver as pessoas prosperando. Quem é rico admira as pessoas ricas. Quem é rico fica feliz quando vê os outros enriquecendo, quando vê que o negócio deu certo, quando vê a pessoa prosperando. Nossa, que legal, ele conseguiu, então eu também posso. Quem é rico fala de dinheiro normalmente, não tem pudor, não tem tabu, não tem essas coisas. Faturei não sei quantos milhões aquele ano, não sei o quê. Então a pessoa ela não tem tabus e preconceitos. E a pessoa ela fala mesmo, é tranquila, gosta de compartilhar, vê oportunidade em tudo. No meio de uma crise, ela vai lá e vende lenço para quem está chorando. Então a pessoa está treinada a enxergar oportunidades e não a ficar reclamando. Quem é pobre, classe média, acontece uma coisa, não, é o mercado. Não, é porque essa crise está acabando com tudo, é porque essa crise, não sei, bota a culpa em tudo, né? Então a pessoa ela acredita naquilo, então ela não vai sair daquilo. A pessoa rica enxerga a oportunidade. Eu já vi pessoas ricas que começaram a ter dificuldade quando elas começaram a acreditar na crise. E eu vi elas perdendo patrimônio, porque estavam acreditando nisso. E ao mesmo tempo, eu vi outras pessoas ficarem ainda muito mais ricas porque elas não acreditavam e enxergaram a oportunidade. Então somos nós que criamos a realidade. Tudo que você acredita se torna realidade, tudo que você acredita vai acontecer, acontece, é dessa forma. Então, voltando, as pessoas ricas admiram as pessoas ricas. Então, se você quer ser rico, você não é ainda, você vai admirar as pessoas ricas, não tem inveja. O que é ter inveja? Eu quero muito aquilo que aquela pessoa tem. Então, isso é o pensamento errado, isso te afasta. Você vai pensar o seguinte, dica, você vai abençoar aquela pessoa. Eu abençoo aquela pessoa. Parabéns, eu estou muito feliz com isso. Eu abençoo essa pessoa porque eu vou chegar lá e eu quero que as pessoas me abençoem. Então eu abençoo aquela pessoa. Então eu abençoo aquele carro, aquela Porsche que eu queria. Abençoo aquela pessoa que está conquistando. Eu estou feliz por ela, que ela
fique ainda mais rica, que ela ganhe mais dinheiro, que dê tudo certo, porque quando eu chegar lá, eu também quero que as pessoas pensem isso de mim. Então, a gente só atrai o que a gente vibra, a gente só recebe o que a gente dá. Não tem como você plantar maçã e receber abacate. Se você plantar maçã, você vai receber maçã. Se você quer receber abacate, você vai começar a plantar abacate. Então, se você quer comece fazendo isso, abençoar as pessoas ricas, e você vai pensar o seguinte: eu também estou conectado com essa fonte, com essa rica fonte infinita do universo, eu estou conectado a essa fonte. Se essa pessoa ela conseguiu, eu também posso, eu também consigo, eu também estou conectado. Eu vou dar o meu melhor, eu vou lá, vou fazer, vou acontecer e vai dar certo. Pronto. Isso é pensar como uma pessoa rica. Você já quebrou vários paradigmas. Porque eu percebi que a principal coisa que prendia as pessoas era esse sentimento tóxico. O sentimento tóxico, ele te afasta do que você quer, dos seus sonhos. Todo sentimento tóxico te afasta, te joga lá para baixo, pega a sua vibração, detona a sua vibração. Então você troca por sentimentos fortalecedores. Todo sentimento, ele produz uma química no seu corpo. É químico. Você produz neurotransmissores, produz hormônios, você produz coisas condizentes com aquele sentimento. E você acostuma as suas células com o sentimento que você está emanando. E a única forma de estar revertendo isso é o quê? É treinando, é colocando uma nova química no seu corpo. É treinando. E quando você fizer alguma coisa que você vê que é ruim, vou dar uma dica aqui, tá? Física quântica. Uma coisa que eu vi no Hélio Couto. Você praguejou, sem querer, saiu. A gente é humano, sai mesmo, a gente pragueja sem querer às vezes. Você vai falar o seguinte: cancelado, cancelado, cancelado 3 vezes, ok? Você vai falar isso para o seu subconsciente. E você vai falar algo positivo. Então, por exemplo, sem querer, sem perceber, você sentiu inveja da Porsche do amigo? Ou da pessoa que passou ali na sua frente? Cancelado, 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 cancelado. Eu abençoo, eu estou conectado com essa fonte, eu também vou conseguir, vai dar certo. Pronto, você vai mudar a polaridade. E você não vai colher aquilo que você colocou sem querer, entendeu? A nossa mente, ela é como um solo fértil. É um solo fértil. E os pensamentos são sementes. O que você plantar vai florescer, que nem uma floresta mesmo. E você vai colher o quê? Os frutos do que você está plantando. E isso tudo é cumulativo. Por isso que orar e vigiar, você precisa estar atento aos seus pensamentos, o que sai da sua boca o tempo todo, para você saber o que você está plantando na sua mente. Porque o que você está colhendo hoje, os seus resultados de hoje, é resultado do que você plantou, é o resultado do que você pensou, dos pensamentos que você permitiu serem dominantes, as ações, o que você falou, se você reclamou, se você amaldiçoou, se você elogiou, se você agradeceu. Tudo isso vai sendo plantado na mente, são as ações. Se você falou alguma coisa, você pensou antes. Então o pensamento, ele cria a realidade. E o sentimento também. Então tudo que você pensa, você sente, e quando você fala, você produz ainda mais energia naquilo e as coisas acontecem, energia pura. Então eu já vou entrar aqui na parte dos átomos, né? Nós estamos... Isso aqui tudo bem rapidinho, antes da gente continuar. A gente vive num universo de pura energia. É tudo átomo. O que é o átomo? É só procura no Google se você não sabe. É pura energia, não existe matéria. Tudo isso aqui é energia. O nosso pensamento é energia, tudo energia e vibração. A matéria não existe. Por isso que tudo que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, está criando a nossa realidade o tempo todo. Nós estamos moldando a nossa realidade com os pensamentos, com as ações, com as palavras, com o sentimento. Então está até na Bíblia. Era trevas. E Deus falou: haja luz e houve luz. Tudo começou pelo verbo, pelas palavras. E na Bíblia, que é um livro de sabedoria, tirando completamente a religião do meio, a Bíblia fala o tempo inteiro sobre o poder das palavras e as pessoas ignoram isso. A língua tem o poder de vida ou morte, está em Provérbios. Poder para criar ou destruir o tempo todo. Então o que você está comunicando? O que você está falando o tempo todo? O que você está desabafando? É isso que você vai estar criando. Então, quando eu comecei a mudar minha vibração, comecei a ir para esse outro universo que eu criei, eu tinha muitos grupos de amigos no WhatsApp, aí tinha alguns amigos que ficavam o tempo todo falando: tô quebrado, tô isso, tô aquilo. Aí eu ficava nervoso. Quando eu comecei a aprender, eu não falava isso, né? Porque quem tem dinheiro... outra coisa, tá? Quem tem dinheiro não reclama que não tem dinheiro.
Quem é rico não fica falando, não tenho dinheiro, não tô quebrado. Quem é rico não fala isso. Então, se você quer ser rico, você tem que agir e pensar como uma pessoa rica. Então, você vai abolir, a partir de agora, falar que não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, tá em dívida. Tu vai parar. Isso se você quiser prosperar. Então, quem não prospera fica falando isso o tempo inteiro. Eu posso até dar uma dica, já que a gente abriu aqui a abertura, para esse assunto. Conheci uma pessoa, tá? Que eu vi a olho nu, que ela, durante anos, pessoa da minha família, ela sempre falava palavrões, né? Que é difícil, é foda, tô fodida, tô não sei o quê. O tempo todo falando isso 24 horas por dia. E o que ela colhia? Isso. Ela estava sempre apertada, né? E minha família, minha mãe sempre ajudando. A pessoa se humilhava, né? Porque precisava, falando de dívida o tempo inteiro. E era isso, eu sempre via ela desde criança falando isso. Aí teve um tempo que eu já estava estudando o poder da mente, o poder de tudo isso, das palavras, e eu falei com ela na chincha, olha, desde que eu me entendo por gente, você só fala de escassez o tempo inteiro, e é o que você está colhendo. Se você quer, é o treino, tem gente que não acredita nisso. Claro, porque é o que ela está colhendo, ela está fazendo... Você pode só... Tanto é verdade que é só a pessoa ela ter humildade de olhar para si mesma e de reparar no que ela está falando, no que ela está pensando, no que ela está reclamando, que aí você vai saber por que você está aonde você está. É só você fazer uma autoanálise. Então eu falei isso para ela, olha, você, o tempo todo você fala isso, você está criando isso para você. Ai, meu Deus. Olha, se você não consegue falar coisa positiva, porque eu falava, olha, fala que você fala o contrário, ela não conseguia, porque estava muito limitada ali. Tem pessoas que não conseguem. Olha, então pelo menos para de falar isso, para de falar isso. E ela começou a parar, começou a se policiar. Eu comecei a ajudá-la, como ela falava isso perto de mim. Eu brincava, eu falava, você é rica! Ela, não sei o quê, você é rica! Você é rica! Gritando mesmo, para quebrar o Estado. Eu sou rica. Para quebrar o Estado, dar um choque na mente. Ela, falei. E hoje, depois de anos, ela nunca ganhou tanto dinheiro na vida dela. Ela nunca ganhou tanto dinheiro na vida dela. Hoje ela ganha mais de 15 mil reais por mês, porque ela quebrou, ela mudou alguns comportamentos que ela mesma estava se colocando. Ela quebrou, ela parou de coisas simples, ela reprogramou a mente dela. Ela reprogramou os hábitos dela. Eu já brinco, já falo isso. Teve um dia que o meu personal trainer, a gente estava lá na academia, na Bodytech, aí a atendente, você vai pagar o meu almoço hoje. Aí ele falou, eu não tenho dinheiro. Ai, meu Deus, eu não aguento. Eu não aguento, se eu vejo uma coisa, eu não aguento. Aí eu falei, André, eu vou te falar uma coisa, se você fala isso, você está falando para outra pessoa, você está falando para você mesmo, está falando para suas células, está falando para o seu subconsciente, está jogando para o universo, e é isso que você vai colher. A gente nunca fala isso. Você vai falar, mas o que eu falo então? Você vai falar isso. Quando a pessoa pedir dinheiro, falar alguma coisa, você nunca fala que você não tem, tá? Ou você fala que não é a sua prioridade no momento, tô com outras prioridades, ou você brinca, você é rica, você que vai pagar meu almoço. Ou seja, você tá quebrando o estado daquela pessoa, tá quebrando o padrão, a pessoa não estava esperando que você ia falar aquilo, e você tá falando para si mesmo de riqueza, tudo, para suas células, então você está gerando uma outra conexão neural, está gerando uma outra informação, você está jogando uma outra informação para o universo. Então você faz o que as pessoas não fazem normalmente. Você age ao contrário da maioria das pessoas, que eu canso de falar nos meus vídeos, para que você saia da maioria. Não vá com a maioria das pessoas, não faça o que a maioria das pessoas faz. Por isso que quase todo o dinheiro do mundo está com 1% da população. Porque 1% pensa, age, fala diferente de 99% do mundo. Então faça parte desse 1%. Ou, sei lá, de 10%, quando o pessoal chegar naquela acalorada discussão de política, de não sei o quê, de coisa negativa, a não ser que você queira viver isso na sua vida, você muda, você sai da vibe. Aí a Arícia tá com mais uma pergunta, né, Arícia? Vamos lá. A pergunta é o seguinte. Quando você tinha acabado de fazer 18 anos, e estava estudando para a UNB, você tinha vontade de começar imediatamente, você diz isso no seu testemunho, a trabalhar. Mas você teve alguns momentos de baixa, de desânimo? Como é que foi isso? Como você lidou com isso? Gente, tudo, repito, tudo é a mente. Tudo somos nós mesmos, ok? Então, nós temos o controle, se nós quisermos, se você não entregar o seu controle para o outro, ou para o externo, ou para Deus, ou para sua mãe, para não sei quem, você assume as rédeas da sua vida e você fala, vou fazer, vou acontecer. Voltando para essa história da UNB,
para vocês verem como que já era a mentalidade antes de começar qualquer coisa. Tudo começa na mente. Antes do sucesso começar, ele já existe na mente da pessoa, tá? Um exemplo meu, mas de várias pessoas também é assim. Então eu tava fazendo Galois, fazendo um cursinho pré-vestibular com 18 anos, e eu decidi, tudo é decisão, eu decidi que eu iria entrar na UNB para administração de empresas. Eu queria, estava decidido. E eu ia fazer o que fosse preciso para passar na UNB. Eu ia dar o meu melhor. Eu ia criar, ia assumir a responsabilidade. Então, só para vocês verem, teve um período, estava mais próximo ao vestibular, eu ia para as aulas, começava às 7 da manhã, ficava até 11 da noite, todos os dias. Isso foi mais de um mês assim que eu fiquei muito intenso, que eu chegava às 7 da manhã na aula, ficava o dia inteiro no Galois, que é o cursinho pré-vestibular, focado na UNB, ficava o dia inteiro, foi aí que eu comecei a tomar café, para poder acordar. Eu tomava muito café para aguentar, para ficar acordado. Eu nunca fui de tomar café, comecei a tomar nessa época. Então, eu almoçava lá no cursinho, me matriculei na academia do cursinho para eu ter o máximo de aproveitamento. Então, eu fazia aula de manhã, almoçava rápido, descansava muito rápido e começava a fazer os exercícios à tarde da UNB, focado ali, imerso. Ia rapidamente para academia, voltava, estudava até 11 horas da noite, segunda a sábado. Aí eu deixava para fazer o simulado no sábado à tarde e no domingo, para eu descansar a mente, para eu relaxar, eu pegava um vestibular da UNB antigo e fazia inteiro, sem limite de tempo. Fazia ali, ficava 6, 7 horas, refazendo toda a prova do vestibular no domingo, para relaxar, o meu descanso no domingo. Eu me permitia no domingo acordar um pouco mais tarde, mas o meu compromisso era fazer o vestibular inteiro ali, uma prova inteira de vestibular, no domingo. E segunda-feira eu recomeçava com a saga. Me esforcei muito, então eu não permitia vir os pensamentos de baixo nesse momento. Quando você está muito focado, muito determinado, você colocou o objetivo ali, decidiu, colocou o objetivo, quer muito, aí você não tem tempo para desculpa. Você tira o foco das desculpas, porque você tomou uma decisão muito forte, você realmente quer aquilo, viu a possibilidade. Eu acreditava que eu poderia passar. Eu tive um amigo que estava comigo naquela época, que disse que iria passar também, mas ele não se esforçou. Ele faltava aula, e falava que ia estudar comigo à tarde, não ia. Então, ele não pagou o preço. Se você quer alguma coisa, você precisa pagar o preço. Nada vem de graça. Paralelamente, eu ainda vou dar uma dica aqui de ouro. Você nunca fala para as pessoas algo que você quer antes de você realizar. Então, antes eu queria direito. Eu queria muito fazer direito na UNB. E eu entrei no vestibular, no Galois, para ficar 2 anos preparado psicologicamente, para ficar 2 anos estudando. E meu pai falou, Lucas, se você não passar no UNB, não tem problema, você faz o CEUB mesmo, o UniCEUB, que é particular, que todo mundo acaba fazendo, não tem problema, é até bom você começar logo a entrar no mercado de trabalho. Aí eu pensei, então, em 6 meses é difícil eu passar para direito. Então eu fiquei meio assim. Foi quando me caiu a ficha que era possível passar para administração de empresas noturno. Era possível. Eu, caramba, é possível, eu consigo. Na verdade, eu quero ser empresário mesmo. Afinal, eu quero ficar rico, ser rico. Então é ser um empresário. Foquei ali, não falei para ninguém. Eu continuei falando para todo mundo que eu ia colocar direito no meu vestibular. Até uma pessoa falou para mim, eu não lembro quem. Abdala, não desperdiça seu vestibular colocando direito. Você vai desperdiçar seu vestibular, você não vai passar. E quando eu falava para as pessoas que eu ia colocar direito, todo mundo já olhava, você via no olhar da pessoa, não vai passar mesmo. Porque, gente, as pessoas não precisam falar nada, a gente comunica com o olhar. Para você ter uma ideia, somente 7% da nossa comunicação são as palavras. 93% é não verbal. Você não precisa falar nada e você está comunicando. Então eu já sabia. Só que eu estava guardando segredo. Eu não falei nada para ninguém. E passou o vestibular, coloquei lá. Ninguém sabia, pouquíssimas pessoas sabiam que eu ia fazer isso. Aí depois as pessoas vieram me parabenizar. Lucas, parabéns! Você enganou todo mundo! Enganei todo mundo. Falei para todo mundo que ia colocar direito para desviar o pensamento, o foco, a energia das pessoas. Lembrando, não é por mal que as pessoas fazem,
mas a energia atrapalha, a energia dos outros atrapalha. Por quê? Porque gera expectativa. A expectativa dos outros atrapalha a realização dos seus sonhos. Então você tem um objetivo, você quer muito algo. Então se você fala, e às vezes a gente quer falar, esse é um problema. Eu já tive isso, eu já perdi muito, uma dor, a pessoa que perguntou, eu já perdi muito por compartilhar coisas que eu queria com outras pessoas e as coisas não aconteciam. Até na época das vendas, que a pessoa saía ali, Lucas, eu apaixonei, eu quero muito esse apartamento, eu quero, só vou ali fazer não sei o que e eu volto. Eu vou ali buscar o cheque, vou fazer não sei o que, mas eu volto. E eu falava para alguém, vendi, a pessoa nem entendia mais o telefone, era instantâneo. Engraçado, a pessoa desaparecia e como aconteceu mais de uma vez, aí realmente eu constatei e posso falar para vocês. A pessoa desaparecia. Então até hoje, quando eu estou com uma venda encaminhada, eu nunca falo vendeu, foi vendido, eu até falo para os proprietários, para os clientes, né? Olha, pelo amor de Deus, não fala para ninguém que foi vendido. A gente só fala que foi vendido com dinheiro na conta. Contrato assinado, cartório, dinheiro na conta. Aí você fala, você pode até gritar no Facebook, fazer o que você quiser, que vendeu. Mas antes disso a gente nunca fala. Por mais que esteja tudo certo, a gente nunca fala que realizou alguma coisa antes de ter realizado. A gente nunca conta com o ovo da galinha antes. Então essa é uma dica aí que faz diferença. A Ellen perguntou das dores. Qual a dor? Então, gente, o tempo todo a gente tem a nossa mente é um campo de batalha. O tempo todo, as nossas duas vozes que todo mundo tem, elas vão estar brigando. Então, é o anjinho, é o diabinho, são os dois lobos. Então, tem várias metáforas que as pessoas utilizam. Todo mundo tem essas duas vozes na mente. Se a pessoa não tem, ela não é um ser humano. Então, todo mundo tem. Então, o que vai acontecer? O tempo todo vai ter uma voz falando que não é possível, que você não consegue. Então você tem ferramentas para estar controlando isso. Você vai dar... vou falar das minhas experiências. Quando eu dava atenção para a voz negativa, as coisas desgringolavam, tinha autossabotagem, que é comum, existem picos e vales na vida de qualquer pessoa. A gente passa por picos e vales, situações que a gente está lá em cima, situações que a gente está com o emocional mais embaixo, que a gente está mais triste. Isso é normal, todo mundo passa por isso na vida, os picos e vales. A diferença é como que você vai administrar os vales, qual o significado que você vai dar para essa época de vales, você vai encarar como aprendizado, como crescimento, o que você vai tirar dali e ficar o mínimo possível no estado de vale, que é comum, acontece com todo mundo. Então você aprende ali, administra, você não vai achar que é o fim do mundo, vai respirar fundo, eu respirava fundo, peraí, quando vinha pensamento negativo, eu respirava fundo. Não, eu consigo, eu posso, me fortalecia, eu falava comigo mesmo, vai dar certo. Visualizava o poder da visualização, gente, que eu falo pra vocês, que eu já falei em alguns vídeos. Funciona porque, além de você produzir dopamina no seu corpo, você está jogando para sua mente subconsciente que aquilo já é real, que aquilo já está acontecendo. Então, se o seu subconsciente acredita, ele começa a calar a voz negativa, que diz que você não vai chegar lá, que não vai conseguir, que é difícil, porque você está visualizando aquilo na sua mente. E uma outra forma, por que o subconsciente ele faz isso? Porque ele também não quer que você sofra, ele não quer que você saia do confortável. Então, por isso que existem a autossabotagem. Que ele tem medo. Não, se você receber muito, você vai ser difícil. Tem as crenças que a pessoa acredita. Que se ela ganhar muito, ela vai ter mais trabalho. Tem várias crenças que limitam as pessoas. Muitas vezes a pessoa nem sabe qual que é a crença limitante que ela tem, mas os resultados que você tem, eles falam abertamente quais crenças que você está tendo. Porque os resultados, eles são frutos das crenças. Então, para a gente descobrir uma crença, a gente vê os resultados. Alice vai fazer a próxima pergunta. Certo. Então, você entrou para administração de empresas, certo? E logo depois dessa fase, como é que você se viu na faculdade? Como é que foi a sua trajetória lá? Você já estava com esse crescimento mental, já estava colocando as suas técnicas, né? E como foi, assim, depois disso? O que aconteceu depois? Eu não me enxergava como universitário. O ambiente da universidade não fazia muito sentido para mim, porque eu já estava na empresa, já estava ganhando dinheiro de verdade, as coisas já estavam acontecendo para mim muito rápido, então eu não me via muito como estudante ali. Então, realmente, na faculdade, eu não me dediquei
tanto quanto poderia, porque eu estava mais focado no trabalho, eu estava vendo que eu estava tendo um crescimento muito bom ali, que eu poderia ter um crescimento muito bom e que era independente da faculdade, mesmo sendo administração de empresas, na UNB, que era meu sonho, para você ver como que nós mudamos de sonho o tempo todo. Então eu tinha um sonho muito grande de estudar na UNB, de fazer UNB, de ter a faculdade, minha expectativa era lá em cima, eu fazia, era algo que eu realmente coloquei lá em cima. Quando eu entrei, eu já fiquei mais tranquilo, eu já vi que tudo bem. Eu mudei de foco, meu foco começou a ser outro, então eu comecei a não dar mais tanto valor para a faculdade e eu vi que o meu aprendizado mesmo era na prática, era fazendo, era acontecendo, era ali no contato com as pessoas, era na prática. Que na faculdade eu não tinha, nas matérias, teve muita coisa legal, a faculdade tem muita coisa legal, mas a gente aprende mesmo na rua, é fazendo, é na prática ali, vivenciando toda a realidade do mercado de trabalho, de viver mesmo a empresa. Então eu aprendi muito mais fazendo do que na faculdade, apesar de que muita coisa foi bom para mim. Então a faculdade não foi um peso muito grande para mim, já que as coisas estavam dando certo de uma forma independente. É claro que existe a cultura, tem uma cultura ainda de tem que fazer faculdade, aquela coisa, mas eu conheço gente que tem doutorado e é quebrada. Então não faz sentido. Pessoas muito inteligentes, muito esforçadas, muito não sei o quê, com mestrado, doutorado, PhD, não sei o quê, que fez tudo, só que se a mente dela não permitir ela alcançar coisas extraordinárias, ela vai continuar ali, ganhando pouquinho a vida inteira, endividada, sem inteligência emocional, e não vai sair do lugar. Então, você ter um diploma, faculdade, um pós-doc, não garante que você vai ser uma pessoa rica, milionária, ou que você vai alcançar os seus sonhos. Tem pessoas que têm pós-doc e não são felizes, não trabalham, sei lá, tudo é a mente. Não existe regra. É esse ponto que eu quero chegar. Não existe regra. A sua mente que vai decidir, você vai decidir aonde você vai chegar, qual que vai ser as limitações. Então é de dentro para fora sempre. Você vai só até onde você acredita. Então você começou a vender, né, pela imobiliária, certo? Pelos stands. E depois? O que aconteceu? Gente, então, eu continuei vendendo, continuei trabalhando, focado naquilo, mas com um pensamento sempre diferente. E eu quero ressaltar aqui, porque eu tenho falado muito sobre a reprogramação mental, sobre a nossa mente. Esse é um dos focos que eu estou tendo hoje para ajudar as pessoas a reprogramar a sua mente, mostrar que nada é sorte, que tudo depende de você e que você pode estar tendo resultados fantásticos se você começar a treinar a si mesmo, a treinar propriamente. Então, algo que foi muito bom para mim, que deu muito resultado nessa época, um pensamento de abundância, foi não enxergar os corretores como concorrentes. Pega essa. Você não pode enxergar os outros como seus concorrentes. Se você enxerga o outro como um concorrente ou que o outro pode tirar algo de você, você está vibrando na escassez, você entra numa vibração de que não existe o suficiente. Então você vai atrair o quê? Não tem o suficiente. E você vai estar o tempo todo atraindo situações, criando situações que vão comprovar para você que não é o suficiente, porque é isso que você está vibrando. Então, já antes daquela venda, em dezembro de 2008, eu estava no stand de vendas, lá em Águas Claras. Eu não tinha tido todo esse sucesso, que vocês já sabem. Eu estava lá no stand, mas eu já tinha esse pensamento de que não existe concorrente. Eu já pensava diferente de todos os corretores da minha época. Então, enquanto os corretores normais queriam esconder o jogo, não queriam ajudar um ou outro, ficava um querendo tirar o tapete do outro, ou fazendo fofoca, que era muito comum na imobiliária, eu não enxergava isso, eu não vivia isso. Eu fazia questão de ajudar os outros corretores. Porque para mim, eu falava para mim mesmo, tem muito para todo mundo, tem muito apartamento para todo mundo vender, eu quero que todo mundo venda, eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, eu quero que que dê certo para todo mundo. Então eu já tinha esse pensamento, que voltando para o nosso tema, sendo mais direto, né? Sobre toda a trajetória, a história, eu continuei comprando imóveis sem ter dinheiro, imóveis na planta, que tinha uma prestação, uma certa facilidade no pagamento,
né, as prestações, eu via o quanto que dava para o quanto que era. 2.000, sei lá, 3.000. Eu fui comprando e acreditando que eu ia vender imóveis ao longo do caminho. Então, quando eu entrei naquela empresa na base, que eu vendi os imóveis do Lago Norte, eu acabei comprando 2 apartamentos nesse empreendimento novo, no Premier do Lago Norte, que eu tenho até hoje alugado. Está até bem alugado. Então, eu comprei imóveis por quê? Primeiro, para me incentivar a trabalhar, ter a motivação, a energia, a força que eu precisava, a determinação, a disciplina necessária e um objetivo. Então, eu estava aplicando em algo que não teria como tirar, estava acumulando ali. Então, eu fui acumulando meu dinheiro dessa forma, criando as prestações, criando essa foi a minha forma. Porque para mim, se eu pegasse o dinheiro e ficasse guardando no banco, eu não seria tão pressionado a trabalhar, a criar, quanto essa forma, como a responsabilidade que eu joguei para mim. Então eu criei uma responsabilidade. Eu tinha que pagar prestação X tal dia, prestações intermediárias, anuais, que é assim que o imóvel na planta é vendido. Então, no meio de 2009, eu tinha ali, estava pagando 3 imóveis na planta. E tudo que eu ganhava a mais, eu antecipava o máximo que eu podia dos imóveis, ou seja, eu me esforçava para não gastar dinheiro com besteira. Então eu não me preocupava em comprar carro caro naquela época, eu me contentei com um Honda Civic tranquilo, porque o meu foco era os investimentos. Então eu podia ter comprado um carro caríssimo, mas não era o meu foco, eu não queria isso. Então foi dessa forma que eu fui construindo o meu patrimônio, arriscando. Então, todo empreendedor, todo empresário, toda pessoa que realmente tem sucesso é uma pessoa que arrisca, que tem fé, que acredita que está vendo ali, que tem a visão, mesmo que ninguém esteja enxergando, ele está vendo além, ele está enxergando as possibilidades, ele está criando a realidade. Então, foi exatamente isso que eu fiz de forma intuitiva aos 19 anos. Então o tempo foi passando, eu continuei me esforçando, fazendo exatamente o que eu falei aqui nesse vídeo, do foco, da persistência, da alavanca, do que eu abri mão. Então a gente teve uma pergunta aqui sobre as dores. Então eu precisei abrir mão de muita coisa que eu gostava, eu precisei abrir mão de coisas que não iam me levar, não estavam congruentes com meus objetivos, que é na época de quem tem 19 anos, que é ir pra festa, balada, bebida, essas coisas normais. Então eu abri mão de muita coisa para alcançar o que eu realmente queria. Então você precisa abrir mão de algo para ter o que você quer. Abrir mão de final de semana, de tempo. Então tudo isso depende, são as prioridades. Você tem prioridades. Não existe falta de tempo, não existe falta de dinheiro, é prioridades. Quais são as suas prioridades? Aonde você quer chegar? A minha prioridade naquela época eram os imóveis. E essa foi a minha estratégia para acumular. Então eu continuei indo ali com muita força. Muitas pessoas viram tudo isso que eu fiz, me esforçando muito, me matando realmente de trabalho, me esforçando. Foi muito bom. Tá? Tudo que eu fazia ali era com muito prazer. Eu gostava de trabalhar sábado, domingo, feriado. Não me importava, porque o meu foco estava onde? Nos objetivos, no final. Então vamos supor que você está no pico de uma montanha, está no topo de uma montanha, e você quer atravessar o vale para chegar na outra montanha, no pico da outra montanha. Então você foca não no caminho que você vai percorrer, que é um caminho normalmente de batalha, um caminho que exige esforço. Você olha para o seu objetivo. Então eu olhava para o meu objetivo e ia. Então em 2009 teve uma festa junina no Yacht Club, isso, teve essa festa junina, ia ter um lançamento no Parque Sul naquela época, e tava lá, eu tive que engolir o meu orgulho, eu tive que ter muita humildade para participar desse stand de vendas. Foi uma das coisas assim que realmente eu superei. Então era um stand de venda, um stand da construtora para cadastrar as pessoas que estavam lá na festa junina do iate, cadastrar para o lançamento, esse era o objetivo.
E lá iam estar quase todas as pessoas que eu conheço da minha idade, do meu colégio, da faculdade, né, as pessoas que eu conheço. Então, para uma pessoa da minha idade qualquer, seria uma humilhação. A pessoa se sentiria constrangida. Nossa, as pessoas que eu conheço, meus amigos, estão aqui curtindo e eu estou aqui trabalhando, oferecendo imóvel. Então esse foi o meu primeiro pensamento, uma dor que eu simplesmente, quer saber, fiz do mesmo jeito. Encontrava todo mundo, não estava nem aí, enfrentei, superei, pensava nos ganhos que eu iria ter e fiz. Não foi fácil, nunca é fácil. Tudo precisa ter esforço. Então eu superei isso. Ia encontrar um monte de gente lá que eu não queria ver, que eu não queria que me vissem trabalhando naquela idade, naquelas condições, como corretor, né? O que as pessoas vão falar de mim? Gente, não importa, não interessa o que as pessoas pensam de você. Isso não interessa. Isso é um problema delas e não seu. Se você quer alcançar alguma coisa, a gente tem que parar de se preocupar com o que os outros vão pensar e fazer, e agir. Pronto. E aí quando você estiver lá em cima, quando você estiver alcançado, estiver enfrentado aquilo, elas vão continuar lá naquele mesmo lugar e você está muito acima. Se você se parar por causa dos outros, já era, você vai continuar ali e nunca vai fazer nada que realmente importa. Então a gente precisa agir, não se preocupar com o que os outros pensam de nós. E no final das contas, eu vou te falar, todo mundo, cada um está preocupado consigo mesmo, não está preocupado com os outros. Nós temos a crença limitante, na maioria das vezes, de que os outros estão falando de mim, estão me olhando, estão pensando. Esquece isso. As pessoas elas estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que com você. Eu te garanto. Todo mundo tem seus próprios desafios, está enfrentando os seus próprios problemas. As pessoas não estão nem aí para você. Então faça o que tem que ser feito, sem se preocupar com os outros. Toma conta da sua vida. Foi isso que eu fiz. Eu engoli o meu orgulho. Quanto maior a dor, maior o ganho. Quanto mais difícil for para você fazer algo, maior vai ser o seu ganho. Eu comprovei com essa atitude nesse dia. Você vai ter novas conexões neurais, você vai ter uma expansão da mente, uma expansão da consciência gigantesca. E isso tudo te ajuda a alcançar mais coisa. E eu vou te falar o que eu colhi nessa festa junina do Yacht Club em junho de 2009. Eu colhi. Então eu estava ali, focado, cadastrando os clientes para o lançamento que ia ter. Até eu vou contar bem rapidinho essa história porque ela é interessante. Você imagina, eu tímido, morrendo de vergonha para abordar pessoas que eu nunca vi mais gorda na minha vida para fazer parte do lançamento. Vocês imaginam como que foi a vergonha. Então você abordar as pessoas e as pessoas não queriam falar com você, claro. Aí, eu pensando, como que eu faço? Não é possível. Eu sei que aqui tem clientes potenciais para o lançamento, mas como que eu vou abordar essas pessoas? Aí tinha uma senhora, a Fátima, que o tempo inteiro ela trazia um cliente, ela cadastrava, trazia mais um cliente, ela cadastrava, toda hora, o tempo todo. Ela era a mais cadastreira do stand. Aí eu, caramba, e eu fui perguntar. Todos os outros corretores morrendo de vergonha, né? Ninguém fazendo nada com vergonha mesmo, ninguém queria fazer isso. Aí eu fui lá, Fátima, o que você está falando para os clientes para estar cadastrando tanto? Eu só estou chamando para o sorteio. Aí eu, caramba, é isso! A desculpa para a pessoa se cadastrar para o lançamento era o sorteio. A gente ia sortear algumas coisas, então para a pessoa participar do sorteio ela tinha que se cadastrar. Aí eu, caramba, o gatilho! Aí foi o que eu fiz, aí eu comecei a chamar as pessoas, vamos participar do sorteio? Todo mundo quer participar do sorteio, todo mundo quer ganhar alguma coisa. Então a pessoa já sabia, claro, vamos lá, todo mundo ia indo. Sorteio do tablet, vamos participar aqui do sorteio do tablet. Então eu já fazia a primeira abertura, a pessoa ia comigo, e eu começava a falar do lançamento. Então, a gente está cadastrando os clientes aqui também para o lançamento que vai ter o melhor 4 suíte de Brasília, no Parque Sul. Ia falando, aí eu comecei a cadastrar um atrás do outro sem parar. Eu e ela foram os corretores mais cadastreiros daquele dia do stand lá da festa junina do Yacht Club. Foram 3 dias intensos, a festa inteira cadastrando o máximo possível. Então, como eu já tinha descoberto esse gancho, eu não parei, tava lá, não tava nem aí, cadastrando o máximo de pessoas possível,
com esse argumento e foi fantástico. Consegui não sei quando, mais de 50, foi muita gente que eu cadastrei. E é claro que eu não lembrava de ninguém que eu tinha cadastrado. E mais próximo ao lançamento, e essa foi uma das várias ações que nós fizemos para estar arrecadando, para estar cadastrando clientes para o lançamento do Parque Sul Prime, que ia ocorrer lá no final de 2009, lá para agosto. Agosto ia ser o lançamento. Então, um pouco antes, a gente ligou para todos os clientes, falando do lançamento, marcando a visita. Tinha toda uma coisa, né, para o lançamento. Tinha todo uma preparação fantástica. E trabalhando nesse lançamento foram mais de 300 corretores. E era o lançamento do ano de Brasília, era uma coisa assim fantástica. Eu não sei se as pessoas de Brasília lembram, mas foi uma coisa muito inacreditável naquela época. E para os corretores, o corretor que ficasse em primeiro lugar de vendas ia ganhar uma mala de dinheiro. Nós tivemos uma reunião no Cinemark do Pier 21. Nós tivemos uma reunião do Cinemark do Pier 21, lotado de corretores. Eles tinham aberto para todo mundo. Qualquer corretor que tivesse cliente podia vender o Parque Sul Prime. Então estávamos lá quando eles falaram, né? Quando eles falaram, em primeiro lugar vai ganhar uma mala de dinheiro. Eles não falaram quanto. Nossa, todo mundo, caramba. E eu na minha mente, nossa, vai ser muito bom, hein? Mas eu nem foquei nisso. Não. É claro que eu não vou conseguir, eu não vou nem pensar nisso. Não vou nem ter expectativa. Nem pensei. E falaram do sorteio, ia sortear carro, ia sortear 3 carros para os primeiros 20 primeiros colocados do lançamento. Aí beleza, eu continuei fazendo o meu trabalho focado, da melhor maneira possível, da melhor forma que eu podia fazer, focado, teve lançamento, fiz algumas vendas, normal, aí teve a reunião para mostrar o ranking desse lançamento. Imagina, eu tava tranquilo. Aí de repente ele mostra lá o ranking, quem tava em primeiro lugar, Lucas Abdala. Eu não acreditei, eu não acreditei que seria possível isso. Caramba, foi um choque para mim. Eu fiquei chocado, eu fiquei impressionado. No primeiro lugar, caramba, eu não imaginava que isso fosse possível, que isso iria acontecer comigo. Então, continuei trabalhando, continuei vendendo, comprei Parque Sul também, porque eu acabo comprando tudo. Eu gosto tanto do negócio que eu acabo comprando mesmo. Então, eu encerrei 2009 com 5 imóveis nas costas, pagando. Olha a coragem. Os meus clientes compravam um apartamentinho. Nossa, 2.000 é muito, 2.000 de prestação. É muito, meu Deus, eu não vou conseguir. Era um esforço para comprar um apartamentinho. E eu com 5, com 19 anos. Olha a coragem. E fora as intermediárias, fora não sei o quê. Realmente, gente, não faça isso em casa. Não recomendo, tá? Então continuei trabalhando ali. Beleza, setembro, outubro. Quase que eu perco a mala de dinheiro. Aconteceram algumas coisas no meio do caminho. No final do ano, aí teve a festa de lançamento, a festa desse empreendimento. Mostrou, eu nunca esqueci, foi muito emocionante. Eu em primeiro lugar lá, fiquei em primeiro lugar. Ganhei a mala de dinheiro e teve o sorteio do carro. Eu tava na vibe tão grande, a vibração tão alta, eles sortearam 3 carros, né? Aí quem ganha um dos carros? É claro que sou eu, né? Aí ganhei de quebra, ainda ganhei mais um dos carros no lançamento. E os corretores não acreditavam, ninguém acreditava nisso. Nossa, a gente ficava com raiva, meu Deus, ele ganhou mais isso, não acredito. E o pessoal achava que eu já era rico, que eu não precisava estar ganhando dinheiro, que eu não precisava estar ali. E estava lá trabalhando muito, me esforçando e recebendo, ganhando por isso. Fazendo tudo que eu podia, investindo em imóveis. E o que eu fazia? Quando ia lá receber as comissões, todos esses imóveis, a maioria, os 4, com exceção do Piazza de Itália, que eu acabei vendendo no meio do caminho, de Águas Claras, isso. Mas em 2009 eu ainda estava com 5. O dinheiro que eu recebia, eu saía da imobiliária, que era no mesmo local, ia para a construtora, muitas vezes eles pagavam em espécie, ia lá e colocava o dinheiro lá na construtora. Era no mesmo terreno, né? Eu só atravessava assim o estacionamento interno, olha, quero antecipar as minhas prestações. Aí chega lá, pá, 60 mil, sei lá quantos mil. E ia antecipando tudo que eu podia. Então eu fui imobilizando meu dinheiro, para o dinheiro não ficar na minha conta, para não gastar. Então eu ia acumulando tudo ali. Eu me preocupava em gastar o mínimo possível que eu podia, e o meu foco era sempre estar em dia com as minhas prestações, com as parcelas, com as intermediárias.
Então esse era meu foco. Quando a gente foca, quando a gente quer alguma coisa de verdade, com emoção, e a gente faz as coisas, faz as tarefas, você tem um objetivo grande. Vamos lá na reprogramação mental. Nós temos um objetivo grande, um objetivo que te motiva. E você faz tudo ali, todas as tarefas que você precisa fazer, mesmo que você não queira, mesmo que você não esteja afim, mesmo que você esteja com medo, com vergonha, com timidez, com ansiedade, com raiva, mesmo que aconteceu alguma coisa na sua casa, na sua família, você vai lá e faz, você engole e faz porque o seu objetivo é muito grande. Você está com foco no seu objetivo, você quer chegar ali. Então a gente respira fundo e faz. Ação. Nada vai ser mais forte do que a ação. Nada. Então, como eu falei, naquele ano eu não viajei, eu estava completamente concentrado, com a minha energia completamente canalizada para aquele objetivo. Então, como é que as coisas não vão acontecer? Com todos esses segredos que eu compartilhei com você, que o Napoleão Hill fala no Quem Pensa Enriquece, que eu fui descobrir, que eu fui ler muitos anos depois, ele já falava tudo isso. Aí eu fui lendo, caramba, eu já faço isso, eu já apliquei isso, só que de outra forma. Ele fala do desejo, fala do objetivo, fala das tarefas. Então, é impossível você não conseguir algo se você fizer tudo certo. Agir da maneira certa, com o pensamento certo, afastando os sentimentos negativos, os pensamentos negativos. Aconteceu coisa ruim na minha vida? Claro! Todo mundo, quem não acontece? O tempo todo acontecem desafios. Fizeram uma pergunta sobre quais dores. Tiveram várias dores no meio do caminho que tiveram que ser superadas para alcançar o objetivo. Na vida de todo mundo é assim. Vai depender do seu foco. Se acontece alguma coisa ruim e você fica focado ali, alimentando aquela energia, já era. Então a gente administra o vale da forma mais rápida possível até atingir o objetivo. Então foi assim. Então 2009 foi muito bom, 2010 já não foi tão bom para mim, 2011 eu já recuperei, mas sempre conseguindo manter ali o foco, a energia, tudo em dia, toda a motivação possível. Nós devemos ser automotivados. As pessoas falando de crise, mais ainda, o pessoal não parava de falar de crise, cada vez mais, só que eu não acreditava em crise, eu acreditava no meu trabalho, não queria saber de crise. Eu nem pensava nisso, eu não alimentava isso. Porque eu sabia que eu mesmo estaria ali criando a minha realidade, me responsabilizando pelas minhas coisas. Não era o mercado, não era a crise, não eram os clientes. Se faltasse cliente, eu ia trabalhar mais, ia acordar mais cedo, ia trabalhar mais vezes, ia fazer tudo que fosse possível, tudo que estivesse ao meu alcance para continuar, para resolver o meu objetivo. Quando você coloca na sua mente um objetivo específico, você fala, vou alcançar, você quer muito, você afasta os obstáculos e você consegue chegar ali. Então foi dessa forma, cheio de prestações, na loucura mesmo, eu consegui acumular o meu patrimônio e com 22 anos eu já tinha acumulado ali mais de R$1 milhão fazendo isso. Não foi com ações, com coisa que multiplicou, foi ali realmente no trabalho mesmo, conquistando uma coisa sobre a outra, até alcançar, até realizar. E com o tempo as coisas só foram melhorando, a gente vai ficando mais experiente, teve momentos, sim de autossabotagem, que eu precisei estar superando o tempo todo, e o foco é sempre no crescimento. Então foi isso, com 22 anos eu já tinha alcançado, continuei com os imóveis, era esse meu foco, foi essa estratégia que eu usei, não foi nada milagroso, não foi Mega Sena, ações, nada obscuro. Foi com muito trabalho, eu acredito que não tem segredo, é com trabalho mesmo, é com transpiração. Transpiração. Ação. A ação ela vai ser sempre a chave de tudo, vai ser sempre a chave de você conseguir tudo. Determinação, transpiração, todas as coisas que terminam com ação é o que você precisa para chegar ali, agindo com a fé, eliminando os pensamentos negativos. Então foi dessa forma, sem milagre. Não existe milagre. Existe o que você planta e o que você colhe. Os pensamentos que você nutre, que vão exatamente definir os seus resultados.